Dia dos Pais está chegando e eu sempre penso sobre qual é a melhor forma de falar da paternidade em um programa que se chama De Mãe para Mãe. Não tem outro jeito, precisamos dar voz a esses pais. Parece uma contradição, né? Mas na verdade, esse é um desejo que há muito tempo eu gostaria de realizar por aqui. Finalmente o dia chegou. E com ele, perspectivas surpreendentes, histórias emocionantes e um sofá mais que especial, totalmente ocupado por eles. Com o oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays, hoje eu recebo aqui o Rodrigo Escoto, pai da Maria Eduarda, o Guilherme Bastos, pai da Ana Sofia, e o Pierre Cunha, pai da Pietra e da Paloma. Vamos juntos desvendar os segredos, delícias e os desafios que a paternidade carrega e nem sempre encontra espaço acessível para essas trocas. As surpresas que preparamos vão deixar o seu coração quentinho. Eu sou Lara Zoen, comunicadora e amante de uma boa conversa. O De Mãe para Mãe está começando. Vem comigo! De Mãe para Mãe. Um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Olá, bom dia. Bom dia. Prazer imenso receber vocês aqui, Pierre, Guilherme, Rodrigo. É o nosso primeiro episódio com homens em 2 anos e pouco de projeto. Estou muito feliz que vocês aceitaram topar esse desafio. Vocês vão ver que não é desafio nenhum. A gente vai conversar hoje aqui sobre vários assuntos legais. Falar bem das crianças, das esposas. Estão animados? Com certeza. Isso aí, né? Nós Elas estão lá no topo, né? Afinal, o programa... Dia de fazer o filme dela. Isso aí, gostei de ver. Começamos animado. Primeiro, gente, eu vou começar com uma pergunta que eu sempre faço para as mães aqui, que eu acho justo fazer para vocês também. E eu tenho certeza que a gente vai ter respostas diferentes, né? Eu que sou mãe, pensei em muitas coisas logo que eu descobri, né? A minha gravidez, me surgiram vários pensamentos, vários medos. E na época que eu engravidei, surgiram medos também do meu marido. Então hoje eu vou perguntar primeiro para o Rodrigo. Queria saber, Rodrigo, como que foi para você quando você se tornou pai? Qual que foi seus primeiros pensamentos? O que mudou em você internamente, na forma de ver a vida, de se relacionar com o tempo, com o trabalho, com você mesmo? O que passou na sua cabeça na hora que sua esposa te mostrou o positivo, ou seja lá como que você descobriu? Me conta um pouquinho. Tem 5 anos, né? Sua filha? 8. 8. Achei que era igual a minha. A sua que tem 5? A minha tem 5. Sim. A Adu tem 8 anos e quando eu descobri que eu ia ser pai, estava bem afastado da minha esposa geograficamente. Ela estava em São Paulo e eu em Brasília trabalhando. Eu estava literalmente trabalhando quando ela me deu essa notícia. No trabalho? Você estava no ambiente de trabalho? Eu estava no trabalho. E para mim mudou tudo, porque você começa a pensar como você vai transmitir os seus valores para criar uma boa pessoa para o mundo. Você pensou isso? Uma das primeiras coisas? Uma das primeiras pessoas. E, obviamente, acho que a primeira coisa que você pensa, como que eu vou criar essa criança? Né? Porque a gente vive num mundo que às vezes tem valores que não competem com os seus valores e a gente tenta passar os nossos valores para criar uma criança baseada nos valores que eu e a mãe pensamos. E foi tudo muito rápido, né, para nós, assim. E tanto o meu pensamento quanto o pensamento da minha esposa como que vamos criar a nossa filha. Sua preocupação, Rodrigo, você falou que era em relação ao mundo, em relação aos valores. Você se preocupava com saúde? Você tinha o sonho de ser pai quando você se casou? Você não pensava nisso? Sim. Foi quando você se casou, você pensava em ter família? Sim. Por que você queria ter família? Porque eu queria experimentar ser pai. Então você tinha sonho de ser pai? Eu cresci sem pai. Olha, não sabia. Então eu não sei, acho que diferente do Pierre e do Guilherme, que tiveram pais, eu não tenho essa vivência assim de ser pai. Então a minha experiência de ser pai, eu vivo todos os dias. Então a minha filha me ensina a ser pai. Então cada dia que ela vive é uma experiência nova que eu passo com ela. Ela está com 8 anos agora, então é algo novo que eu passo com ela. Então todos os dias ela me traz algo novo que eu tenho que
parar, pensar, e eu não tenho uma experiência prévia do que eu mandei pro meu pai. Bacana. Você tinha apego com criança ou você queria ter a experiência de criar um ser humano? Gostava Sempre gostei de criança. Legal. Sempre gostei. E pra falar a verdade, eu sempre quis ser pai, mas eu nunca me vi como pai. Então, essa experiência também me traz o como é eu ser pai no dia a dia. E muitas vezes eu erro, peço desculpas à minha filha, minha esposa, mas é uma experiência, acho que a melhor experiência da minha vida. Não tem manual. E para mim, a melhor experiência da minha vida porque te ensina muitas coisas. Verdade. Verdade. Pierre, me conta um pouquinho você. Como foi para você se tornar pai? Você tinha esse sonho quando você se casou? Ou você tinha esse sonho quando você era criança? O que você sonhava? Antes de tudo, é interessante ver a profundidade que o Rodrigo está falando, porque eu acho que todos nós lembramos aonde a gente estava quando a gente recebeu a notícia que seria pai. Onde você estava? Eu estava dentro do carro e encontrei a minha esposa que foi pegar o exame. E ela me ligou dentro do carro e recebi a notícia. Estavam planejando Ia ser já? pai. Estávamos, ela pensou que realmente estava grávida, fez o exame e me deu a notícia dentro do carro. Então, você vê como é que filho marca, né? Sim. Filho marca a gente de uma tal maneira que a gente lembra exatamente os momentos. E ouvindo o Rodrigo, isso foi muito profundo. Eu estudei na Escola São Domingos, dei aula na Escola São Domingos, meus filhos são da Escola São Domingos, minhas filhas. Eu tenho uma relação... sabe quando eu falo, aquele adolescente tem sangue doce com criança? Era eu. Até Legal. hoje tem uma criancinha vem na minha perna e agarra. Minha esposa fica me olhando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, assim, eu era adolescente, jogador de futebol, fazia engenharia, não tinha a menor noção se eu queria ser pai, se eu não queria, isso nem passava pela Queria minha ser cabeça. jogadora, no sonho assim? Todo garoto quer ser jogador um dia, né? Mas eu não tinha isso na minha cabeça, eu vou casar, vou ser pai, não tinha nada, nem pensava nisso. E aí você namora, forma família. E engraçado, não sei se com os meninos aconteceu isso, mas comigo, quando a minha esposa falou, tô grávida, eu vi ali uma mãe. Ela virou mãe na hora. E o processo do pai ele é mais lento. Perfeito. Você não se sente pai naquela hora. Você fala, quê? Tá grávida? Calma aí, pô. Que muda. Aí você já encontra com as pessoas falam, e aí, papaizinho? Que papaizinho? Pelo amor de Deus, calma aí. Então a ficha ela vai demorando, ao contrário da mulher que muda o corpo, muda o comportamento, muda hormônios. O pai não muda nada. Mas você tem na sua cabeça isso muito do que o Rodrigo falou. E agora? Eu vou receber uma missão de Deus. Ele está me mandando um serzinho que é filho dele e está dizendo, cuida para mim. Exatamente. O que eu vou fazer? Eu, diferente do Rodrigo, tive um parâmetro de pai espetacular. Meu pai, servidor público, professor universitário, ele deu a vida para me transformar num jogador de futebol e num filho educado na escola. As duas coisas. E ele me deu a decisão. Olha, estudar você pode estudar a vida inteira. Se você não jogar, não me culpe no futuro que eu não deixei. Tome a sua decisão. Isso foi a maior lição que eu tive. A responsabilidade foi minha. Então eu tive um espelho de pai que à noite ia para os jogos no Álvares, porque eu jogava futsal lá, arregaçava. Bem fã, então. Arregaçava a calça dele no final do dia do trabalho. Ficava mexendo com a torcida, dizendo assim, tá vendo aquele goleiro lá? Aí a pessoa dizia, o senhor não tá vendo o jogo, não? Né? Aí no final eu ia abraçar, mas é o seu filho. Então eu tive uma figura muito próxima de pai. Então, se eu for para minhas filhas metade do pai que o meu pai ainda é hoje para mim, peguei ele ontem, saímos de carro juntos, estamos no trabalho junto, a empresa é familiar. Se eu conseguir ser metade desse pai, a gente até se emociona, né? Sim. Mas eu acho que elas vão ficar satisfeitas. Eu não sei se eu sou metade desse pai, mas eu tenho esse espelho de pai e tento levar isso para minhas filhas. Então, é um desafio, é uma missão diária. Você pega gerações diferentes da nossa. Eu tenho uma de 20, a Paloma, e tem a Pietra de 12. São gerações completamente diferentes. Verdade. Da minha, da Paloma, e a Pietra já é uma geração É diferente. um abismo, né? Então, Impressionante. assim, não é fácil, mas é prazeroso. Eu acho que ser pai é um exercício. E eu não... Engraçado, Lara, hoje eu não me lembro da minha vida anterior
sem ser pai. É bizarro, né? É incrível. Não, some Eu me da vejo cabeça. mais. É Você me mesmo. vejo mais. Não Como é que existe. eu vivi? Não existe. Você me explica. Eu Não vivo existe. perguntando isso. Gente, É como é que eu verdade. vivia essa minha Faz todo filha? sentido. O que acontece? O que eu era antes dela? Eu Aí também você não- fala, Pierre, você é multitarefa, você foi jogador, você é engenheiro, você deu aulas, você é jornalista. Não, eu sou pai. A cereja do bolo da vida é Sou o pai. filho, E né? você teve que se adequando ainda a diferentes, né, momentos de realmente de educação, né? É nem que você falou. Uma é mais velha e você teve que se adequar àquela. Daqui a pouquinho eu vou contar uma história pra vocês. 8 anos de diferença? Eu Relação- gostei da diferença, hein? Eu sofri no começo, porque Gostava. quando eu jogava, a pequenininha, a Paloma tinha dificuldade de dormir. Então eu botava ela no meu antebraço, com os bracinhos pendurados pra cá, as perninhas, a cabecinha aqui deitada, e eu balançava ela assim, ó, 5, 4 da manhã. Aí ela ia riando, a bursite ia dando e eu tinha que treinar às 7. Olha que loucura. Não, e nem usava o braço, né, pra jogar. Né? Chegava lá, já bem pronto. Aí botava no berço, acordava. Não, cara, Isso acontecia muito, né? É Muito, tenso né? isso, né? Bota no berço, Lugar parece que tem comum, né? espinho. Berço sem espinho, é verdade. Ferraram. Guilherme, me conta você. Você tinha esse sonho de ser pai, de criar família? Quando você era adolescente, você pensava nisso? E me conta também, esse senso de responsabilidade que o Pierre falou, ele caiu na sua cabeça na hora que falou, você vai ser pai? É engraçado, assim. Eles falaram, assim, coisas que realmente são, né, acontece com os pais todos, né, e eu acho que quando é com a gente não espera muito, nem consegue desenhar muito o que vai ser. Porém, na minha vida, eu sempre quis ser pai. A minha ideia era ser pai, assim, de time de futebol, né, que... se eu Muito soubesse, empolgado, se eu os soubesse que pai era tão bom, eu tinha sido pai antes. Não, eu acho que muito disso, Verdade. eu acho muito disso, né? Acabou que eu casei com 31, né? E assim, logo em seguida a gente já veio tentando, mudamos para fora do Brasil e viemos tentando durante 3 anos. Quando a gente decidiu voltar para o Brasil, aí descobriu que estava grávida. Então foi um momento assim muito doido na minha cabeça, porque a gente estava voltando para o Brasil, saindo de um cenário onde a gente estava estabilizado lá e por questões a gente definiu voltar para o Brasil, né? Foi 2 meses antes de voltar para o Brasil, tava vendendo as coisas lá, e aí, que nem você falou, a gente vai se emocionar, né? Com certeza hoje a gente vai se emocionar. Mas descobrimos que estava grávida, aí voltamos para o Brasil, só que assim, você perguntou, na hora, assim, não vem muita coisa na cabeça, não. Acho que o PR foi muito claro. Vem assim, responsabilidade. Eu tenho que dar conta. Só que eu acho que só cai o sentimento de pai quando ou começa a chutar, aí você já começa, nossa, Você vê que tem você coisa tá ali. vivo. Tem um ser vivo mesmo. Né? Deus mandou, não foi só a barriga crescendo, não. Foi um ser vivo. Porque até aquele momento você só vê a esposa com as variações de hormônio, né? Você cuidando, aquela questão da vontade de comer alguma coisa, tudo, mas você escuta no ultrassom. Mas o movimento, tudo, aí você começa a cair essa, assim, a responsabilidade muito maior de pai. E como o Pietro também falou, né, eu tive um pai muito presente, né, e aí isso me veio muito à cabeça, de, assim, ser pai de verdade, de fato, num mundo tão difícil, num mundo onde realmente educar com telas, tá tudo tão difícil, né, você puxar a atenção e conseguir passar os valores cristãos que eu tenho para minha filha, tudo assim, que veio na minha cabeça é como que eu vou conseguir, meio a tanta distração, conseguir ser esse pai, né, e conseguir passar isso, de fato, para ela, né, assumir. E nisso, voltando pro Brasil, começou o quê? Pandemia. Rapaz! A esposa grávida. Fácil. Aí a cabeça... você. Não, exatamente. Então a cabeça ficou muito mais complicada. Eu falei, cara, e aí? Vai ter um amanhã? Não vai ter amanhã? Então eu acho que o meu momento de pai ali foi muito conturbado por causa disso. O meu de mãe também, minha filha também tem 5 anos. Tem 5? Nós somos Nossa. pais de pandemia. Eu sempre falo disso aqui, vou parar de falar essa palavra. Porque até são todos pais de menina, né? É verdade. Pais de menina, né? Não, né? Foi não, uma super coincidência. E pai de pandemia, e minha filha nasceu prematura. Você contou. Depois eu vou contar uma oportunidade, né? Mas assim, batalha. Então, acho que a questão de ser pai já é uma coisa antiga, já é uma coisa, mas que eu acho que a gente só conhece mesmo o pai mesmo quando nasce. E aí você fala, não, o que é nasce isso, o né? pai. Aí nasce o pai. Aí nasce o pai. Eu queria tanto ser pai, que a partir do momento que eu comecei a namorar minha esposa, todos os dias das mães,
antes dela ser mãe, eu dava uma flor Não tô pra ela. acreditando. Rapaz. E ela não ficou assustada e correu fora, não? Não, Romântico. não, não. Todos os dias das mães ela recebia um buquê de flor. Gente, Você que já tava lindo. esperando. Então tá tudo bem. Isso é Tudo profético, né? Eu acho que é bonito isso. Sim. Tem que ser. Não, também acho. Me fala uma coisa. Quando vocês pensam na paternidade de vocês, assim, né? Vocês falaram agora que vocês são pais de meninos, coincidentemente a gente chamou vocês aqui, e vocês tiveram uma figura de pai muito presente, tirando o Rodrigo. Vocês pensaram em alguma coisa diferente depois que vocês descobriram que era menina? Assim, esse senso de responsabilidade mudou alguma coisa, a maneira de criar? O que vocês Com pensaram? Eu vou puxar o assunto aí vocês complementam, porque eu, apesar de na adolescência não pensar nisso, mas quando casei, sempre falei em ser pai de menino. Eu Meu queria marido também. ter menina. Se tivesse uma terceira, eu queria outra menina. Sempre quis ter menina. Valente. Então, eu não sei, aí se é gosto pessoal. Mas meu irmão tem menino, acorda ele de manhã com um chute na cabeça. A minha acorda com um carinhozinho, papai, eu vou jogar futebol, pai, o meu sobrinho. E ela não, é sempre com carinho. Então, eu sempre pensei. A menina é o grude do pai. É, né? a Será menina que é. verdade? A menina Eu sempre quis ter menina. Não dá para ter mais agora daqui para frente se eu pensar em neto, mas seria outra menina, sabe? Aí, eu acho que senso de responsabilidade, isso aí, como o Guilherme falou, isso quando nasceu, bateu o pai. Aí você quer dar o melhor para sua filha, você quer dar a melhor oportunidade. A minha mais velha estudou na São Domingos, a mais nova está lá ainda, a mais velha já está fazendo medicina. Então a gente já fica pensando, pô, será que ela vai fazer uma residência em São Paulo? Ah, ela tem um tio que mora nos Estados Unidos, será que ela vai querer ir para os Estados Unidos? Então, o pai é esse que eu acho que encaminha, né, que mostra os caminhos, que facilita em alguns momentos, mas também sem dar de bandeja, porque a vida não dá nada de bandeja para Perfeito, ninguém. Então, perfeito. não sei se vocês pensam isso, gente, mas eu mais ou menos Eu isso. gostei dessa fala sua, porque eu acho que o homem tem muito. Primeira vez que conversamos com o homem, né? E eu acho que o homem tem muito isso na cabeça. A vida não dá nada de bandeja, a vida é difícil. Eu já ouvi até de pessoas assim que falavam assim, nossa, assim. Porque ela era. Não, Ela é difícil para todo mundo. Exato. Mas eu ouvi do meu primeiro chefe, eu lembro que ele falou isso. Nossa, eu sou pai de família lá em casa, eu tenho um senso de responsabilidade tão grande lá, porque vocês mulheres, vocês têm que trabalhar. Só que o homem, a sociedade parece que prega que a gente tem que ser o provedor, que a gente tem que estar lá na casa, né? Então, essa questão aí da proteção, a mulher tem uns medos, né, na hora que engravida e tal, só que o homem já pensa lá na frente, a luta dele é um pouco diferente da dela. Você sentiu isso também? Com certeza, é um pouco do que eu falei, né? Eu acho que a gente fica pensando, será que lá na frente, aconteceu, né? Ela vai fazer medicina, aí quanto custa a mensalidade de medicina? Será que eu vou conseguir? Bate umas incertezas. Bate uma insegurança, mas a gente pensa. Como vai ser? Eu não sei. Não dá Como pra prever, pai, né? Eu pensei muito no futuro. Uhum. Eu imagino você, na pandemia, queria até te ouvir, na pandemia, o que você pensou de futuro? Não, exatamente. Assim, quando eu pensava antes, eu queria ser pai, assim, pensava em pai de menino, né? Aí, Pra quando... jogar futebol. não, pra fazer as coisas junto, né? Isso não, Pra fazer as coisas junto. Sim. Agora, quando eu descobri que era menina, aí me bateu esse negócio assim, de proteção, sabe? De tipo, cara, eu acho que não vou deixar ninguém chegar perto do meu diamante. Né? E aí veio essa questão da pandemia, cara, que assim... Você pensou? E foi muito louco, porque a pandemia começou mais ou menos em março. Em maio, minha esposa teve uma perda de líquido, a gente foi para o hospital, o médico falou assim, você vai ficar o máximo possível aqui. Minha filha tinha 25 semanas. Deitada com a perna pra cima. Deitada assim, para sua filha tentar se desenvolver o máximo possível. Eu falei, cara, na pandemia, eu no hospital, como que eu vou fazer? A questão, será que vai ter um amanhã? Aquele medo de se relacionar com as pessoas por causa do vírus e Ninguém tal. entrava no quarto, né? Então, assim, era um desespero. Aí aconteceu o que a gente mais temia. Eu peguei Covid dentro do hospital, minha esposa pegou, teve que fazer o parto, minha filha com 25 semanas. Meu Deus. 650 gramas. Então, assim... 650 gramas. Pode contar essa história. Não, minha filha, ela é, assim, é um milagre mesmo de Deus, sabe? Ela veio para transformar a minha vida como pai, como pessoa, mas principalmente, assim, em relação a Deus, assim, sabe? Porque uma criança, no meio da pandemia, nascer com 650 gramas, 25 semanas, enfrentar o TIM durante 3 meses... Que barra. Não, ela foi, assim, uma vitoriosa, ela é uma guerreira que eu te falo que toda vez que eu for falar, eu vou, assim, engrandecer a força que ela teve, mas eu tenho certeza que isso veio muito de Deus e é um milagre mesmo
que veio aí para fazer diferença nesse mundo. Isso me dá muito mais responsabilidade, claro. né? Porque enfrentar a Utinha ali, vendo ela todos os momentinhos, né? Crescendo, né? E lutando pela vida. Hoje é uma menina linda, uma menina super inteligente. Eu falo isso agora, tá linda e fagueira hoje, Nossa, né? cara, não, ela hoje, cara, é assim, Bonitinha. acaba a energia do pai, mãe, vovó, acaba a energia de todo mundo, Derruba todo mundo. derruba todo mundo, mas assim... É surreal a natureza, né? É surreal, cara. E se não fosse, assim, a vinda dela, a forma que foi, como Deus fez tão presente, assim, de falar assim, vai dar tudo certo, vou fazer um milagre na sua vida. Vocês vão ter que passar por Vocês isso. vão passar por isso, mas assim, Vai só vai vitória. ser... Poxa. Só vitória. Então ela de fato é um milagre. O fato de ser menina e o fato de ter acontecido tudo isso, eu tenho que tomar um cuidado muito grande para não superproteger, porque é o que você falou, o mundo é cruel. O mundo ele bate, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não proteger demais, para também não ter que sofrer fora, né? Então a gente tem que ficar medindo isso, né? Até onde você deixa ela cair, até onde você não deixa, né? Então, como a gente ainda tem essa experiência de início, a gente acaba, né, inconscientemente protegendo demais. Você já super protegeu e teve que fazer isso, né? Agora tem que tomar cuidado. E só temos uma filha. E aí, assim, mais do que nunca, a gente fica naquela. Não, deixa ela um pouco. Então, assim, é muito bacana, né? Essa questão da menina, eu acho que essa relação que nem você falou, a relação da filha com o pai é uma coisa diferente. As pessoas falam muito sobre isso. Falam assim, que a menina é apegada ao pai, o menino é o dengo da mãe, que ela é a rainha da casa, a rainha do menino. Não sei como é que era com os pais. Na adolescência depois isso muda um pouco, né? Eu posso dizer. Não vai querer saber muito, não, né? A minha é grudada comigo, mas meu marido, ele falava que queria menina também. Aí eu lembro que antes de fazer teste, né, do sexo, né, de saber o que seria, você, meu Deus, tô tão nervoso, eu tenho que até começar a pensar que vai ser menino. Eu já tinha comprado vestido porque eu sabia muito que ia ser menino. Aí, assim, umas coisas de menina. Ele, não, eu tenho que pensar que vai ser legal também, que eu vou jogar bola junto, eu tenho que pensar em outras coisas, eu tenho que pensar porque eu tô planejando muito. Mas aí foi menina, coincidentemente. O Rodrigo, agora pra você. Você acha que se fosse menino, a sua cobrança e o seu senso não é nem de responsabilidade, ou de ensinar pra vida, você acha que seria diferente se você tivesse um menino? Não, porque eu acho que independentemente se for menino ou menina, você tem que ensinar os mesmos valores. É óbvio que tem coisas específicas de menino. Na hora de lidar, você diz, isso, né? E tem coisas específicas para menina. E eu, como pai de menina, eu vou ensinar certas coisas para menina. Assim, como minha esposa faz e faz muito bem também. Mas em questão de valores, os valores têm que ser os mesmos. São inegociáveis. Lá, Sim. se você me permite, estava conversando com o Rodrigo antes de começar, falou que veio de São Paulo, Sim. De outra cidade. Como é que foi isso, Rodrigo? Para trocar de cidade, ela já nasceu aqui, nasceu lá? Porque nós estamos falando de Canadá, estamos falando daqui, que eu vim daqui, mas como é que foi essa transição? Porque São Paulo é selva de pedra, né? Exato. São Paulo é tudo muito frio, né? A convivência, por mais Não só a temperatura, não mas só as relações, né? também são frias, né? A gente tinha um círculo de amizade com pessoas, mas ao mesmo tempo, apesar da amizade, não era assim todo o tempo. Mas né? ela nasceu lá? Nasceu lá. Ah, ela nasceu lá. Ela veio pra cá há quantos anos? 3 anos. 3 anos. Com 3 anos. Ela já tem mais tempo morando em terras capixabas. Quem é capixaba? Eu gosto que ela. Totalmente. Eu ainda gosto que ela arrasta o R um pouquinho. De vez em, Charmoso, de vez em quando arrasta, mas já perdeu o sotaque. Você incentiva. Eu incentivo. Mas ela já perdeu o sotaque. Criança perde rápido. Mas em questão assim de. A adaptação foi Pra ela foi rápido. zero, né? Praticamente não teve problema. Então ela já estava acostumada a vir pra Vitória, brincar aqui. Então pra ela acha que só. Provavelmente ela com 3 anos e meio, acho que ela pensou, vou estender minhas férias, e quando viu, ficou. De férias a vida inteira, tá? Ele tá até agora. Tem escola e tal. Mas, assim, em questão, assim, de vir pra cá, eu vim pra cá por uma questão, assim, do meu sogro vir a falecer em São Paulo. Nós viemos pra cá pra fazer todo o rito, né, pra Mais ele. burocrático, né? Exato. E acabamos ficando também aqui pra dar um suporte pra minha sogra. Bastidor da gravação. O cunhado dele foi meu aluno na escola São Domingos. Olha. O irmão da esposa. Né? Exato. Vitória é grande pra caramba, né? Mas é porque você deu aula muito novo. Com certeza, eu fazia engenharia. É verdade. 21, 22 anos, exatamente. Eu não sou velho, não. Não, exatamente, porque.
Em questão de valores, assim, independentemente de ser menino ou menina, eu acho que os valores são os mesmos negociáveis. Legal. Meninos, a gente pediu para vocês trazerem um objeto, alguma coisa que represente, né, a paternidade na vida de vocês. Tô curiosa para saber o que vocês trouxeram. Já vi assim rapidamente, mas queria que vocês contassem um pouquinho da história. Rodrigo, primeiro eu quero saber de você, porque eu gostei muito dessa frase aí. Sonhe alto, minha pequena. Achei lindo. Por que é tão importante para você essa placa? Porque esse quadro, eu e minha esposa compramos antes da Maria Eduarda nascer. E representa bastante porque a gente quer que a Maria Eduarda tenha os sonhos dela. Que ela tenha uma profissão na vida, que ela faça as coisas que ela queira. E depois de um determinado momento da minha vida, da vida da minha esposa, que nós nos convertemos ao cristianismo, a gente quer que esses sonhos que a minha filha tem estejam alinhados com os sonhos de Deus. Então, sonhar alto é pro céu também. Exatamente. Então, assim, sonhar alto conforme Deus manda, conforme Deus quer. Legal. Então, a gente quer que os sonhos dela sejam iguais aos sonhos de Deus. Ai, que lindo. Perfeito. Então, é isso que a gente sonha para ela. Pra ela ir no caminho do bem, apesar de tudo, assim, independente do que ela escolher, do que ela fazer na vida, né? O mundo não vai mudar. A gente quer transformar a Maria Eduarda em uma pessoa que ela seja boa para o mundo e reflita essa luz para o mundo. De dentro pra fora. Exatamente. Legal, lindo. Adorei. Adorei. Muito legal. Você pensa em ter mais? Olha eu. Pensei em ter mais. Eu gostaria, mas não dá mais. Entendi. Conta você, Guilherme. Vocês são pai de uma também? Tô curiosa. Pai de uma também. Isso puxa um pouco a pergunta que você fez antes da questão de você querer que fosse menino ou menina, né? Aquele pensamento. E essa camisa aqui do Flamengo, ela reflete muito o meu mundo se transformando cor-de-rosa, assim, quando ela nasceu. Né? Mais uma vez, tô quase chorando de novo. Só de ver aqui, lembrar dela, assim, ela me emociona. Mas, assim, foi essa camisa que, quando eu vi, assim, quando eu comprei, me remeteu muito a isso, sabe? O fato dela ter transformado muito a minha vida. Então, quando você perguntar assim, leva alguma coisa que vai te remeter, assim, a sua paternidade, tudo. Então, essa camisa mostra, de fato, assim, o meu mundo se transformando, né? E, assim, hoje eu acho essa camisa mais bonita que a camisa original do Flamengo. Então, realmente, o meu mundo se transformou com a vinda dela. Então, essa camisa demonstra muito isso. Legal. Você acha que quando você diz que está entrando nesse mundo também, você entende que é um lado de empatia, de bom senso, para você criar uma criança? Você está entrando, você teve que entrar no mundo, no caso da menina, Totalmente. né, para prestar atenção nela, para ser um pai legal. Tipo assim, para você estar presente de fato, você teve que começar a compreender esse outro lado da vida. Eu tive que aprender até a fazer ponta de balé. Fez parte. Com ela. Time. É isso. Então, assim, e uma coisa é fato, como é um sexo oposto, você tem que aprender a respeitar e passar isso, questão do corpo, né, o respeito, mostrar como que é o respeito que eu tenho pela mãe dela, o respeito por ela, para ela também ter isso como uma referência para a vida dela. Então, assim, de fato, tem que entrar no mundo, tem que entender. Olhar para outro ângulo. Olhar para outro ângulo totalmente. Você já carregou mochila rosa, pendurada? Total, né? Eu acho que... Não, e assim, uma vez eu recebi um vídeo de um pai passeando com a filha, ela de vestidinho e ele com roupinha de balé. Eu falo, cara, eu vestiria com ela se ela quiser sair comigo, porque assim, por ela eu me coloco a qualquer disposição para estar aprendendo mesmo, ter uma visão do âmbito dela, né? Feminino, de menina, né? E então eu tento ao máximo realmente estar ali por ela. Legal. Você, o Pierre, me conta. O que representa o seu objeto? Mostrar meu objeto? Faz o suspense. Mas eu vou mostrar. Antes só, eu me lembro que no primeiro aniversário da Paloma, minha mais velha, uma coisa que o Rodrigo falou de sonhar alto, aí tinha uma história de fazer discurso, né? No aniversário, eu me lembro que a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, eu quero que a Paloma seja cidadã do mundo. Eu quero que ela seja independente, que ela possa emitir a luz dela para o mundo, que ela possa brilhar. Me marcou isso também muito quando eu vi a frase do Rodrigo, lembrando do que eu falei no aniversário de 1 ano, lá no fogão de lenha para do canto, que nem existe mais. Mas eu me lembrei disso, que eu quero que ela seja cidadã do mundo. Muito aniversário lá. E eu já repeti muitas vezes essa frase, que na época eu nem preparei, ela me veio à cabeça. E as minhas têm a rosa, as minhas têm a vermelha e preta, tem todas essas daí. Isso é demais. E o meu objeto tem um pouco a ver
com a minha história no futebol, porque é o seguinte, essa é uma medalha da FIFA, de futebol de areia. Eu digo que o atleta que ganha o Campeonato Mundial da FIFA, ele está doutorado no esporte. É mais ou menos o que um professor ou um acadêmico faz quando recebe um título de doutorado. Só que a Paloma nasceu, eu tinha 30 anos. Eu devia ter ainda uns 8 anos de carreira pela frente. Eu era goleiro, então a gente é mais longevo no esporte. Só que eu descobri uma coisa, quando ela nasceu, que eu gostava mais do que o futebol. Que era a minha filha. E aí, eu acho que a gente não falou, mas vai a menção honrosa às nossas esposas, né? Porque se a gente entrou no mundo cor-de-rosa, Sim. no primeiro momento, quem dava essas diretrizes lá em casa era minha esposa. Vai ali, não vai por aqui, faz isso, não faz aquilo. E pra gente é muito difícil mergulhar nesse mundo sem conhecer. Mas vocês estão criando em 2 também, né? Então você acaba que olhava muito pra ela. Por isso que eu acho que vale a menção honrosa, sabe? Porque eu tive irmão. A maioria dos meus primos são homens, então não tinha muita menina na minha casa. E aí, quando eu descobri uma coisa que eu gostava mais do que o futebol, que era minha filha, esse campeonato estava por vir. Ela nasceu em julho e eu perdi o primeiro dia dos pais. Eu tive que fazer uma pré-temporada em Copacabana, depois viajar para Portugal. E eu me lembro que ela não tinha um mês de vida, ela nasceu em 4 de julho. Dia da independência dos Estados Unidos. Eu sou de 12. E Dia dos Pais, segundo domingo de agosto. Então eu viajei no início de agosto. Eu me lembro que eu tive uma crise de choro no berço dela, porque eu estava indo fazer até então a coisa que eu mais gostava. Mas eu descobri que tinha uma coisa mais importante que eu gostava mais. Você se tocou naquele momento. E aí eu botei na cabeça, eu preciso ganhar esse título, porque ele é o doutorado. Eu tô perdendo o Dia dos Pais, eu tenho que ganhar, tem que valer a pena. E depois disso eu preciso ser pai integralmente. Então foi exatamente isso que aconteceu. A gente jogou o Campeonato Mundial da FIFA e eu com 31 anos, que eu fiz 12 de julho, eu disse para todo mundo na seleção brasileira que eu ia parar de jogar. Acabou, gente. Ninguém acreditou. Você vai parar de aparecer na televisão? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu nunca joguei para aparecer em televisão. Pelo amor de Deus. É o que eu gosto. Agora tem uma coisa que eu gosto mais. Muito obrigado por tudo, mas agora eu vou cuidar de quem eu quero, da minha filha. Então, essa medalha me marca exatamente o sentimento de paternidade. Porque eu podia ter trazido um brinquedinho, uma camisa, mas esse foi o dia que eu decidi largar o que eu mais amava para uma coisa que eu mais amava ainda que apareceu na minha vida. E como eu disse, não me vejo mais do dia que elas nasceram para trás. Não me vejo mais. É incrível. Perfeito, amei essa resposta. Alguém teve um momento também que comparou outra coisa da vida e lembrou assim, nossa, agora eu preciso ter foco só nisso. Vocês tiveram um lapso assim de mudança? Tipo virada de chave, né? Essa foi virada de chave. Virada de chave. Na minha vida, minha esposa não acreditou não, mas eu parei. Acho que mudança, assim, um momento, assim, eu acho que não, mas a questão do nascimento, acho que é muito doido. É muito doido. Muito. Pra mãe deve ser um negócio, assim, absurdo, tá? Eu falo, eu não consigo nem imaginar uma mãe tendo, de fato, a partir do momento do parto. Mas o nosso olhar, assim, como pai, assim, chega a ser inacreditável. É divino, é uma coisa que não existe, né? Então, acho que esse momento, realmente, eu acho que o que o Pierre falou, dali para trás, acho que a gente deleta. É isso aí. Exatamente. A gente só vê, acho que quando você vê a criança, quando você pega no colo, quando você vê, assim, a dependência dela inicial, né? Eu lembro de dar os banhos nela e a gente tem que Você deu o primeiro que eu dei. Minha esposa não tinha coragem. Minha esposa não tinha coragem. De dar o primeiro. No chuveiro, por exemplo. Os primeiros, na verdade, lá no time foi o pessoal lá que deu. Sim, sim. Mas em casa, assim, no chuveiro, eu que dava, minha esposa ficava até com medo de deixar cair, mas depois Mesma coisa. foi adequando. Mas a dependência dos pais e da mãe também, né, aquilo dali é muito marcante, né? É um marco mesmo. Perdeu o assunto futebol, né? Vitória a gente tava brincando que é muito pequena, né? Uhum. O Rodrigo veio pra cá já percebeu isso. Quando eu entrei, eu acompanhei os 2 partos. Eu tava lá dentro, né? E o primeiro parto, o médico tinha sido meu professor de biologia no Salesiano. Eu estudei na São Domingos até a 4ª série, depois não tinha mais. Eu tinha que ir pro Salesiano. E aí, ele entrou na sala de parto comigo, Pierre, vai lá, e tinha aquelas filmadoras JVC ainda. Cara, na hora que ela nasceu,
doutor Aloysio puxou, que veio aquele cordão umbilical lindo, que eu nunca mais me esqueço, ele me empurrou. Vai lá, filma. Cara, a bateria desencaixou. E eu perdi o parto dela. Cara, eu fiquei desesperado, meu Deus, aquilo ficou na minha mente. Aí eu acho que ele ficou tão chateado, que quando a Paloma nasceu, ele pegou e nós saímos da sala de parto para toda a família que estava ali dentro do Santa Úrsula. Claro, parecia um gol do Flamengo. Quando ele saiu, tudo... Pra não deixar o futebol de lado. Isso é bacana. Cara, foi muito legal, muito importante no nascimento. Não, eu não vi o parto da minha filha. Né? Eu tive que ir pra casa, ficar isolado, tudo. Mas Isso foi no Covid, quando até por nasceu, conta da situação. Grande pandemia. tirou ela antes por conta do Covid também. Nossa, que foi doideira. Covid também. Então eu fiquei 15 dias pra ver ela. Minha Nossa, esposa que ficou dor. 20 dias. Depois só podia ver uma parte do dia, só Gente, pela tô tarde. triste por você. Na hora que ela nasceu, você viu por celular? Eu vi por... Não, na verdade, nem vi pro celular. Minha filha foi pra lá, minha irmã foi pra lá, porque eu tava com Covid, eu não podia estar junto, ela acompanhou. Meu Deus. E eu fui ver ela 15 dias depois, eu só ficava vendo por vídeo. Por vídeo, já tá por no vídeo, celular. porque o parto eu não vi. Mas depois o pessoal da UTIM, inclusive o pessoal da UTIM foi, lá da parte, foi sensacional. Eles pegaram, filmavam lá, aí botavam pra falar, pra ter a voz, né? Começar a reconhecer. Então, assim, mas o dia que eu encontrei ela lá, assim, esse dia foi... O dia que você conheceu pessoalmente. Pessoalmente, O dia de foi ouro. tremendo. Que doideira. O dia que você conheceu pessoalmente foi mais doido do que o dia que você viu por vídeo? Não, sem dúvida, sem dúvida. Por vídeo, você ainda fica com aquela impressão assim, cara, parece um boneco, né? E você fala, né, com amor e tudo, né? Mas assim, ainda parece que tem uma barreira pra quebrar ali, né? Sem dúvida. O encostar na mãozinha dela, assim, eu acho que o tato, assim, eu acho que eu sou muito de tato e quando eu cheguei lá e pude pegar na mãozinha dela por dentro, assim, e tudo, ela era muito pequenininha, e depois fazer canguru. Eu fiquei fazendo canguru com ela durante uma semana, né? E tinha que fazer, e aquilo, esse tato, esse encosto, esse aconchego, assim, cara, aquilo transforma. Nossa, desculpa, essa resposta me pegou de surpresa. Pegou. Você chorou muito no dia que você não viu, no parto, de demais, tristeza, assim? Demais. Você não tava lá. Eu não tava, e assim, só que foi um momento muito diferente, assim, né? Eu puxo pra Deus porque realmente se fez muito presente na minha vida. Eu tava em casa, meu cunhado foi pra minha casa, ele ficava da sala me vendo lá no quarto, eu ajoelhado orando e de olho fechado, só que assim, eu entrei num momento, parecia que eu tava vendo os cortes da médica e orando, porque minha esposa, ela tem uma questão de saúde que é uma plaquetopenia, que qualquer corte sangra muito. E o parto, a minha preocupação, além da minha filha, também era minha esposa. Sangrar muito e não conseguir ter hemorragia, né? Só que o que acontece? Foi um parto sem sangue. Um parto sem sangue. Minha filha nasceu, minha esposa... Eu perguntei pra médica como foi. Ela falou assim, Guilherme, não tive que utilizar nada de bolsa de sangue, porque assim, não teve. Fui fazendo, então assim, e na minha cabeça parecia que eu tava vendo tudo, sabe, acompanhando, então foi um momento muito bonito, muito marcante, no sentido assim, espiritual, e eu tenho certeza que foram momentos importantes para me transformar no pai. Nossa, Com certeza. que loucura. Me emocionei também. Vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar de coisa boa. Isso é bom, né? Isso é Mas bom, vamos muito falar bom. do principal, das mães. Afinal, né? Nós vamos falar das mães? Vamos falar das mães. Afinal, eu tô de mãe para mãe, né? Claro, vamos falar das mais importantes. Quando a gente fala, né, em maternidade, ainda existe aquela ideia de que a mãe sabe mais. Não sei se vocês pensaram nisso, mas você logo lembra da sua mãe, o neném veio lá de dentro, tudo mais, o instinto materno, né? Ela sente tudo desde o início da gravidez, cuida melhor, é muito necessário nesse né, começo, porque amamenta e tudo mais. Queria que vocês me contassem, pode começar com o Guilherme, tá? Como é que você vê essa diferença na prática, Guilherme? Você já sentiu, não colocado de lado, talvez diminuído em algum momento na relação com sua filha, ou que ela sabia mais mesmo, que você tinha que correr muito atrás? Me conta um pouquinho desse sentimento aí. Como é que foi pra você? Eu acho que essa questão de mãe é diferente totalmente, né? A mãe, ela nasceu... Quando a filha nasce, parece que... Igual eu brinquei com você, a gente não tem manual, mas parece que a mãe, instintivamente, ela tem vários manuais ali que a gente não consegue nem chegar perto, tá? Essa é a minha impressão, né? E uma coisa que é muito engraçada é que, assim, na hora do aconchego, assim, de às vezes brincar, tudo vem comigo. Machucou um pouquinho, mamãe, parece que a palavra mamãe é doce, né? Tudo leva a mãe, né? Tudo leva a mãe. Então, assim,
percebo que em muitos momentos só a mãe consegue resolver, né? Eu acho que o pai tem momentos importantes, né? Eu acho que a presença paterna, ela faz uma diferença, né? Tem suas responsabilidades, tem o seu peso, mas a mãe, ela, de fato, não tem... É diferente. É diferente. Eu vou dar uma opinião pessoal. Acho que eu enxergo muito assim, esse negócio de machucar, você falou, é muito parecido lá em casa também. Quando minha filha se machuca, ou tem algum momento de... alguma questão de dor, até de tristeza. Com 5 anos, elas já ficam tristes, né? Por algumas coisas que acontecem na escola. Um negócio com a amiguinha, tudo ela quer me contar. Tudo... Eu sou a referência dela, proteção primária, né? Mas o homem, eu acho que é muito assim, a proteção da família, né? Aquele núcleo, aquela nuvem que fica em cima, a segurança familiar total. Acho que os filhos enxergam assim também. E da criança, o primeiro colo ali ainda é o da mãe, né? Penso muito dessa forma. Concordo. Acho que existe essa diferença. Me conta você, Rodrigo, como é que você enxerga essa relação das duas? Você acha que a mãe era mais necessária? Você teve algum momento se sentiu de lado ou que sabia menos? Me conta um pouquinho como é que foi a sua experiência. Eu acho que assim como o Guilherme falou, pegar um pouco do seu gancho, eu acho que é algo que não tem comparação. Porque assim, o pai tem uma forma de criar e como o Guilherme falou, a mãe é instintivo. Ela já tem algo assim, por mais que ela não saiba, ela vai fazer e vai acontecer. Então assim, algo que, como vocês falaram, qualquer coisa chama a mãe, né? Então assim, em alguns momentos eu falo pra minha filha assim, filha, às vezes você pode chamar o papai também. Eu consigo fazer isso Ai, também. que lindo, amei, obrigada. Eu consigo fazer isso também, tá? E tem coisas que assim, que ela chama a mãe, que eu falo, não é pra mim. Deixa Então as você duas tem se que ter um resolver. discernimento ali. Eu acho que dá pra ter esse discernimento, assim, tem coisas que é com a mãe e tem coisas que, assim, é com o pai. Então tem uma coisa que eu gosto, que é uma paixão minha desde criança e que eu trago até hoje, e desde um momento que eu vim pra Vitória, que aí em Vitória eu consegui fazer de fato tudo que eu queria, que é andar de bicicleta, eu consigo trazer isso pra ela. Então, assim, se tem um momento de conexão que eu tenho muito forte com a minha filha, é quando eu tô andando de bicicleta com ela. Legal. E a gente gosta de fazer em família. Porque minha esposa também gosta de andar de bicicleta. Mas assim, tem coisas que é da mãe, tem coisas que é do pai, e como você falou, a proteção familiar, essa coisa de cuidar da família é de fato do pai. E tem coisas que os dois podem fazer. Legal. Mas assim, baseado no que eu já ouvi, se tiver a mãe e o pai, eu tenho quase 100% de certeza que ela vai falar mãe. Tem mel no nome, tem mel nesse nome, na mãe. E a gente tem que entender isso. Tá tudo bem também, né? A gente Vocês tem que estão- entender. Tudo bem, Tá tudo certo. perfeito. Quem é mais rígido na sua casa, Guilherme? Você ou ela? É a mãe. Aí, ó. Ai, que Não, bom. com certeza. Fiquei com medo da Com resposta. certeza, Você tá não, sua com também, na certeza. sua. Com ela. A disputa é boa. Então você tá Mas- em sua esposa, hein? Mas Eu queria até botar um ponto, mas eu acho que é ela. Mas Legal. é isso que eu ia falar. Eu acho que a criação é um trabalho coletivo. Ninguém diminui ninguém, pelo contrário. Gente, eu era goleiro. Vou ter ciúme do atacante, que é a mãe? Lógico que não, é isso aí. coletivo. É isso aí. Exatamente. Ninguém diminui ninguém, cara. E outra coisa, vou dar um depoimento pra vocês. Eu tenho 2. Fala aí, você que é pai das mais velhas. A de mais duas. velha é tudo mamãe. A mais nova, eu ralou o joelho, pai, ralei o joelho. Pai, tô com dor de cabeça. Pai, não sei o que lá. Aí Gisela fala, graças a Deus. Aí você tem o segundo, tá vendo? A segunda. Então, cara, assim, não é regra geral, mas é óbvio que existem peculiaridades entre pai e mãe, mas é um trabalho coletivo. A gente se soma, a gente não se diminui. Claro. Não existe essa Encaixa palavra no perfeito, casal, gente. A Encaixa gente se perfeito. soma. Uhum. Se ela vai cuidar de alguma coisa, eu vou cuidar de outra. E como eu tô dizendo, a mais nova, ela fala, comida de noite, a mais nova. Papai, tô com fome. Não é mamãe. Deixa eu te perguntar uma Na coisa. segunda, tá? Já que você engatou nisso aí, você acha que você correu atrás, entre aspas, para aprender algumas coisas não com a mãe ou com a vida mesmo, no criar filhos? É mãe também. Pesquisou com a mãe, que talvez te ajudou um pouco na vinda da segunda? Certeza absoluta. A gente é um pai em evolução até o dia que a gente morre. Então, todo dia eu tô aprendendo alguma coisa nova. Gente, meninas, vocês não chegaram nesse ponto, mas menstruação. Quem é que menstrua? Imagina. A mulher. Então, quem vai se relacionar nesse assunto? A mãe. Exato. Agora, a gente está vendo muito violência contra a mulher. Eu tenho que mostrar o homem que eu sou com a mãe,
para que elas se espelhem na escolha dos seus maridos. Perfeito. Então é tudo coletivo, sabe? A gente divide muito bem esses papéis, até porque tem peculiaridades masculinas e peculiaridades femininas. Não é como eu sentar com ela e falar, minha filha, vamos lá, vamos falar sobre menstruação. Porque o papo Tem tudo nesse assunto. PH2. Sabe? Não tem como, não tem como. Então, mas é um trabalho coletivo de construção que se soma. Então, diminuir, acho que essa palavra, pelo menos na minha casa, imagino, Não nunca vai existir. A questão até de, que você perguntou de ser mais rigoroso, assim, eu acho que também tem momentos, Uhum. né? Tem momentos. Acho que como eu acabo brincando mais, passa uma parte de uma impressão que a mãe às vezes é mais... Lá em casa é a mesma coisa. Só que quando tem uns momentos, por exemplo, que minha filha, ela enrola pra entrar no banho, ela enrola pra sair do banho. Meu Deus, ela não sente bem. Não. Enrola pra sair do banho, enrola pra botar roupa, mas aí a pessoa que conta até 3 pra ela ir sou eu. Então você vai moral, hein? Uau. Não, mas aí ela também me enrola. Mas a pessoa que chega a esse ponto de falar, ó, é agora ou é agora, e de pegar ela, filha, e vamos agora, e pronto, acabou, aí normalmente sou eu. Né? Mas quem é mais restrita ali, quem é mais rígida, assim, de horário de fazer dever de casa, vamos sentar aqui, almoço, aí é a mãe. Legal. Massa. Você sabe de muita coisa também. Esse foi Você, professor. Aí eu que Professor sentava, também. estudava e colocava. Mas a briga lá em casa também, a disputa é grande. mas você foi tem- PhD na paternidade, porque você teve filha primeira, aí 8 anos depois, né? Já estava prontinho para a segunda. É porque eu tomei um susto com a primeira. Você tomou um Aprendeu baque, tudo. né? Mas eu imagino que muda totalmente, né? Muda totalmente, cara. De uma pra outra. Duas assim. gerações completamente diferentes. São personalidades diferentes. Engraçado, a criação é a mesma, mas muda muito. 8 anos foi porque a gente tomou um susto, né? Porque dá um trabalho. Era só um? Ter filho. Era só Não Tá. não teve esse planejamento, mas dá trabalho ter filho. Quem disse que não dá trabalho? Dá muito trabalho, mas é prazeroso, Uhum. mas dá trabalho. Então a gente, sabe o que a gente fez? Claro, esqueceu um pouquinho do trabalho. Quando ela ficou mais independente, caminhou, falou, andou, pediu as coisas, esquecemos do trabalho. Vamos ter outro. Vamos de novo. Eu imagino até que questões tecnológicas, né? Também. Rede social, celular, tablet, eu imagino que você viveu 2 momentos aí muito diferentes, né? Agora o chat GPT. Chat pequenininho tá com o chat GPT no celular. Eu perguntei pro chat e falei, como assim, cara? Então, são momentos diferentes. Tem um ponto também que eu acho que o pai faz um trabalho invisível em alguns momentos. Então, por exemplo, às vezes se você sai pra fazer alguma coisa que pode ser que no dia a dia não apareça, mas se você deixar de fazer aquilo, aí que vai aparecer. Tipo o quê? Não tô discordando, não, tá? Aham. Quero só Para ouvir. entender. Por exemplo, ir no supermercado. Quem vai no supermercado na minha casa sou eu. Eu que faço compras. A partir do momento que falta alguma coisa, elas viram pra mim. Está faltando isso. O operacional da casa, você ainda. Pra algumas coisas, sim, é dividido. Verdade. Como o BR falou, é dividido. Tem coisas que a minha esposa faz, tem coisas que eu faço. E da mesma forma a mãe também. Se ela deixa de fazer alguma coisa, Aparece na Não hora foi. que falta blusa X no dia X que tava na agenda da escola. De levar no inglês, levar São no muitos palestra. trabalhos Já invisíveis. cansei de levar, rodar o quarteirão, voltar pra ver. Entrou direitinho aí, entrou. E tal. Eles. Não, eu te falo assim, se eu deixar de fazer uma coisa, de repente falta gasolina no carro, brincadeiras à parte, mas assim, no caso da minha filha, se minha esposa deixar, ela vai com umas roupas tudo destrambelhado, com cabelo chutinho pro lado, assim, pra escola, porque acaba que essa parte, mas se ela deixar de fazer, vai acontecer isso. Né? Aí, então, assim, esse lado dela, o cuidado que ela tem Cuidado é muito diferente. é diferente, Eu sempre falo lá em casa que, tipo assim, minha filha fica com o pai, fica ótimo, sobrevive. Mas não sai embonecada, arrumada, Não, educada. Não sai. Não, eu pergunto, qual roupa que você quer usar? Ela escolhe, vambora, minha filha, é isso aí mesmo. Escolha, tá vendo? Não, ela Mas é isso mesmo. escolhe diferente. Comigo, sim, Não, mas você... Desculpa, pode ir. a minha esposa fala: você teve coragem de levar sua filha assim? Ela, Eu já falei E isso, eu mas digo assim, óbvio, tem que ter muita coragem. Às vezes mesmo. não. Mas tem que ter muita coragem. Só muito endereço. Não, tem que ter muita os coragem. atores e atrizes, mas a Mas novela é a mesma. Exatamente. E Até- ela pergunta: você teve coragem de levar sua filha Essa assim? frase é verdadeira. Ah, mas tá normal. Tá Tá normal, normal, tá tranquilo. Só que aí, olha só, aí você tem que exaltar o trabalho das mães. Na hora que elas põem a mão, aí você vai falando, Em boneco. tá diferente mesmo. É diferente. Tá diferente mesmo. Não, esses dias minha filha falou bem assim, papai, faz aqui, eu quero aquele cabelinho de balé.
um gel. Eu falei assim, tá bom, minha filha, senta aqui. Aí fui fazendo. Aí passa gel e não sei o que. Depois de uns 20 minutos, ficou bom. Aí ela falou assim, agora faz aquela bolinha. Eu falei, mas filha, daí não dá não. Aí, Vai fazer um rabo. o rabo, os cabelinhos presinhos assim. Aí ela falou assim, agora faz a bolinha assim, ó. Aí eu falei assim, aí não dá não, mãe. Mãe, essa parte agora é com você. 3 minutos eu faço coca inteiro. Então. Mas aí, tá vendo? Então, assim, acho que isso demonstra muito, né? Faz um curso disso, porque... Nossa, bom. Tutorial. Faz um Tutorial. Pode fazer que eu vou assistir. Meu marido sempre zoa. Pelo amor de Deus, gente. Estudei engenharia, fiz não sei quantos anos, aprendi um monte de fórmula. Não vou saber fazer um coque, não comi um arroz. Tem que aprender. Mas não sabe, não. Eu não fiz engenharia disso, mas quando eu fiz, eu não aprendi nada O disso. pai que nunca fez o coque, eu desafio. Não, Mas assim, não é fazer um coque com os cabelinhos soltos, não. É difícil, É aqui atrás, assim, ó. A perfeição que o balé exige. Te É digo que difícil. eu não consigo. Já tinha antecipo. Rapaz, Fui botando gel. 20 minutos. Tenso. Não dá, não. Vamos falar de medos. O que você acha, Guilherme? O medo do pai é diferente do medo da mãe? Medo de cair, medo disso, ou medo do futuro, ou medo... Por exemplo, eu tenho medo da minha filha em relação a pegar um vento diferente, porque eu já sei como é que vai ser depois. Ou eu leio muito sobre doença, eu tenho medo dela pegar uma coisinha e virar grande. Às vezes ela tá subindo num negócio, eu já penso que ela pode desequilibrar. Você acha que o pai tem menos disso? Me conta um pouquinho como que é na sua casa. Eu acho que sim. Eu acho que isso entra por uma proteção diferente, assim, né? Medo de cair, esses medos físicos, eu acho que eu me preocupo muito mais. Eu acho que isso é uma parte um pouco mais instintiva do homem, essa questão da proteção nesse sentido, assim, né? Eu acho que tem um detalhe que a mulher, a mãe, ela conhece o que é ser mulher, né? Ela conhece que se ela cair, ela não vai se machucar e a filha dela vai ser igual. Né? O pai, ele assim, não, eu sou homem, eu caio, não tem problema. Se fosse um menino, não cairia, não tem problema. Então a gente acaba achando que a filha é um pouco mais diamantezinho, né? Então, assim, aí fica aquela proteção de não sobe não, vai cair, não sobe não sei o quê. Então, apesar de eu incentivar para ela se desenvolver e tudo mais, fica um cuidado extra, né? O pai, né, falando por mim, eu tenho esse cuidado diferente da mãe. Entendi. Não, eu pergunto porque eu, hoje em dia, sou mais medrosa que o meu marido para não deixar... Assim, eu tenho medo de quedas físicas, né? Ou essas coisas de doença. Eu sinto que hoje em dia eu tenho mais medo, mas eu acho que a minha filha se acidentou tanto também nos últimos anos que eu olho para longe e já penso em 1000 situações. Eu olho para uma casa e falo assim, meu Deus, essa casa tem altura, ela não pode chegar perto da varanda. Ali tem uma escada ou tem um negócio longe, ela não pode atravessar a rua. Meu marido já não liga tanto, mas acho que isso é muito de pessoa também. E acho também que é um pouco diferente do que você falou. Por ser menina, a gente protege um pouquinho mais. Uhum. Se fosse menino, você é homem. Você sabe que se ralar, tá aprendendo pra vida. Então, acho que tem um pouquinho isso na cabeça. Você, Rodrigo? Eu acho que são medos diferentes. Muitos dos medos, eu acho que é medo instintivo de mãe. Por exemplo, você citou agora, vai numa casa, não tem tela, não pode chegar perto da varanda. Isso é instintivo de mãe. Eu não olharia isso. Eu olho muito isso. Cara, isso é a frase da minha esposa. Não chega perto da varanda, não vai para frente. Eu morro de medo disso, eu penso em merda. Então, esse é que é o grande ponto. Eu, pelo menos, eu olho a casa, está tudo certo aqui, não vai acontecer muita coisa, a gente vai estar perto. Mas é naquela questão de segundo que pode acontecer alguma coisa. Acho diferente um pouco do Guilherme. Eu deixo um pouco assim minha filha um pouco mais solta. Uhum. Assim, olha só, quando eu deixo mais solta, eu deixo ela cair, mas obviamente que não vou deixar perto de uma janela sem supervisão. Sem. Então, por exemplo, tá andando de bicicleta, caiu, filha. Ralou o joelho, dá uma limpadinha aí e vambora. Vamos fazer. Acontece alguma outra coisa? Na questão física, agora, eu acho que eu tenho um pouco, nesse momento, um pouco mais na questão do emocional. Você tá prestando atenção nisso? No emocional. Eu acho Você não prestava antes? Ou não, eu acho que até... Vai crescendo, né? O mundo que traz... o que acontece no mundo que traz para dentro de casa. E conforme você vai trabalhar esse emocional para melhorar esse emocional e levar para o mundo de volta. Legal. Então eu acho que a questão do medo emocional é muito maior até do medo físico. Entendi. Tá mais presente. Talvez até pela fase que você tá vivendo de 8 anos, né? As nossas de 5. As nossas de 5, eu fiquei pensando assim, se eu fizer um comparativo. A mãe, ela tem um olhar 360 quando ela chega num ambiente. Uhum. Da varanda, da rua, do cachorro.
do primo que tá fazendo uma brincadeira meio, às vezes, mais velho, né? É uma brincadeira que pode machucar. Às vezes ela tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo, porque ela vê muita informação. Os directs, né, de mãe para mãe, eles são muitos, assim. Aí ela vai e manda pro pai. Parece que ela se antecipa de um problema. Eu penso assim, Sim. que às vezes seja uma diferença, concorda? Concordo. Às vezes é até um pouco exagerado. Sim, exagerado. Eu acho Às vezes é um pouco exagerado, mas mas... no trabalho coletivo. sabe? Sim. O que seria do pai se a mãe não tivesse esse olhar e o pai tem outro olhar? Porque Com assim, certeza. os medos são diferentes no sentido físico, de futuro, mas no final, medo é medo. Claro, Medo. os dois Medo de compartilham. perder sua filha, é medo de não saber o futuro dela. Verdade. Então, assim, mais eu vou insistir no trabalho coletivo. Falei, a frase da não chega perto da varanda. Cuidado com a bebida, se alguém botou. Hoje em dia você Virou fala de isso. lado, olhou o seu copo, não bebe mais. Isso é tudo minha esposa. Vocês são eles evoluídos, porque sua filha é mais velha. Então, Exato. vocês vão aprender ainda. Vamos, gente. Então, Exatamente. assim, Vivenciar. coletivo. E aí eu já olho para a Paloma já na aula de medicina. Filha, quando você chegar lá na faculdade, você vai para o hospital. Seja médica humana. Sabe? Pensa que atrás daquele paciente tem uma vida, tem uma história, tem uma pessoa que ama aquela pessoa. Desculpa. Então, mais uma vez, eu acho que isso se soma. Sabe? Perfeito. Se a mãe cuida do problema físico, da garganta, da dor de cabeça, embora a mais nova, tem dor de cabeça também. Eu acho que é coletivo, sabe? Cuida um pouco de uma coisa, eu cuido de outra. Quando ela não tá, e aí isso acontece, sabe? A mãe viaja, aí a pequena vai numa festa. Aí sou eu que falo, filha, não chega perto do parapeito. Lembra que sua mãe fala? Ai, graças a Pô, Deus. não Vamos bebe. ficar, então, Ó, né? se você largar, A gente não tá perto. se você Sim. largar o seu copo aqui, for lá, não bebe mais nele. Isso. Não bebe, por favor, não faz isso. Então, é uma construção diária, Uma gente. evolução O conjunta. Guilherme um falou ajudando bem, o outro. não tem manual, não existe fórmula mágica. Se existisse, eu sou engenheiro, A gente lia, olhava. aprendia rapidinho, que engenheiro aprende tudo rápido, e fazia, mas não tem, cara. E você que tem 2 filhas, você procurou talvez cuidar da mesma forma. E são crianças totalmente distintas. Completamente diferente. Então é justamente isso, não tem manual, os cuidados e os medos talvez que você tem com uma, você não vai ter com outra, porque cada um já criou cada uma delas já criou sua própria personalidade. Sua casca, sua personalidade, Então- enfrenta seus medos ou não. Então você fala pra mais velha que tá na faculdade, ó, cuida disso, disso e disso. Pra mais nova você vai cuidar disso, disso e disso. Exato. E pra minha filha também, São fases. eu cuido da mesma forma que você vai falar pra sua filha no momento que ela tá vivendo. No momento que a minha tá vivendo, eu falo assim, ó, você tem que agir dessa maneira. Eu já passei por a questão dos problemas emocionais, já passei. São fases. Exato. Eu É passei. mesmo em criação de Pela- filhos. Gostei. A gente já passou pela fase da queda quando era pequenininha. Você fica equilibrando, tá aprendendo a andar, você fica aqui, ó, do lado, não deixa. Era goleiro, então fica aqui. Então, são fases, cara. Eu Daqui a acho- pouco a vida traz os problemas emocionais. Vem pra cá, vem adolescente, vem o primeiro namorado. Você já é sogro? Né? 3 anos Já de sou? namoro. Já sou. Sou Isso sogrão, então Isso é muito legal, né? sou super legal. Uma coisa que é bacana é, por exemplo, quando a gente fala assim, não chega perto do parapeito, eu acho que eu como pai, eu imagino que os pais fazem diferente da mãe, é o quê? Eu pego minha filha, boto ela lá, começa a ter a tela, falo, minha filha, aqui, ó, você quer olhar? Olha aqui, tá vendo? Você vai cair, se cair vai morrer. E é assim, por isso que a gente tá falando, mamãe fala, pra não chegar por causa disso. Uma vez ela chegou perto da piscina, e ela era bem mais nova. E aí eu fui chegando perto, deixei, Deixou. Olha o Deixei. trabalho invisível aí, ó. deixei, ela foi, botou a mãozinha, eu sabia que ela ia cair. E aí eu já botei a mão no braço dela, ela caiu, eu já até joguei junto, assim, sabe? Fundou, voltou tossindo, eu falei, tá vendo, minha filha? Por isso que a gente fala, né? Então, assim, às vezes é um pouco mais bruto. cedo. Às vezes é um pouco mais bruto do que o aviso da mãe, mas eu acho Deixou que... acontecer, mas tudo Acho que bem. ali eu pegaria no ar, mas tá tudo bem. Não, tá tudo bem, né? deixei acontecer, e ela A mãe já vem grita de sempre... longe, não chegue perto da piscina. Já viu só com adulto. aqueles vídeos do Dia dos Pais? Que o filho vai cair, o pai faz aqui. Aham. Não, isso, tem isso. Você tá olhando. Os memes de pai e de mãe são perfeitos, gente, da comparação. Eu acho maravilhoso. Mas eu acho que às vezes a gente tem que deixar os nossos filhos aprender na prática. Sem dúvida. Tá vendo? Eu acho que é muito, eu acho que é baseado um pouco nisso que eu penso Eu falei também. isso lá no começo, né? Sim, tem que deixar um pouco, porque o mundo. Rock Balboa, né? O mundo bate, Muito né? mais. E aí o que você fez, eu achei, assim, olha só. Eu não achei exagerado, não.
aprendeu na prática. Talvez ela nunca vai chegar mais perto dele. Não vai, não. Entende? Não vai chegar nas pernas, tenho certeza. É na prática. Certeza que Entende ela na não. prática. É óbvio que você não ia deixar se afogar. Nunca, Óbvio que nunca, não. jamais. Mas eu acho que tem que aprender na prática. E tem que Legal. deixar a prática para eles verem o que vai acontecer se fizer. É porque Gostei tem algumas curiosidades, né? Por exemplo, essa questão do parapeito, ela fica, eu quero olhar em cima, quero olhar de cima. Se Então vamos lá. Vamos lá. Vamos olhar. Olha aqui, ó. É isso. E aí? Né? Se você ficar olhar sozinha e corre o risco de você cair. Se for um lugar que não tem tela, você vai cair lá embaixo e aí? Sim. E ela fala, se cair lá embaixo vai morrer. Eu falei, vai morrer? Isso aí, gostei disso aí, ó. Falando em diferença, né, de mãe, de pai, e a gente também pegou o gancho de falar da parceria, né, do trabalho conjunto, da evolução juntos, né? Queria saber dessa parceria com as esposas de vocês. Como que funciona? Vou perguntar para Guilherme antes, que a sua tá pequena igual a minha. Como que funciona isso na criação dos filhos? Né? Como que é compartilhado na casa de vocês e os papéis que as esposas têm nesse processo de formação? Como é que você acha? Depois, Rodrigo. No caso, assim, só para eu entender, como que é dividido as tarefas diárias? Assim? Queria saber, é alinhado mais ou menos o que você faz com o que ela faz? Ela pega no seu pé, você pega no pé dela? Até que ponto que vocês conseguem se entender para fazer o negócio funcionar? A gente sempre teve uma comunicação muito boa, assim, sabe? Eu acho que desde o nascimento da Ana Sofia, das coisas que a gente tem que fazer, e a gente passou por muitos desafios diferentes, assim, de até dar uma mara, uma coisa desafiadora, né? Então, assim, a gente sempre teve que ir conversando muito. Então, eu acho que sempre ficou muito bem dividido. Como que faz, como que nós vamos fazer, né? Isso está acontecendo, alguma coisa está acontecendo, como que nós vamos agir? Né? E a gente sempre agiu muito em conjunto com as coisas, assim, na educação da Ana Sofia. Né? Parte de banho, agora, ó, o que você está achando? Ela novinha, às vezes, tomava banho comigo, mas, ó, agora acho que já está na hora, né? E aí? Dela parar de tomar banho com você e tal. E aí sempre vem aquela questão. também teve essa conversa. E aí a gente, né, cada passo e Sim. se alinhando. Exatamente. E não vão, né? porque a gente tem que Porque fazer. a gente tem que, cada momento é diferente. E criança é assim, né? De hoje para amanhã muda muita coisa, né? Quando a gente pisca, assusta. Pisca, assusta. Então é muito importante ter essa comunicação, né? Até pra gente não ficar perdido com as ideias, né? Às vezes você tem tanta ideia e fala assim, o outro tá com outras ideias, então é legal alinhar bem, né? Para ter uma educação correta. Para um, às vezes, tá fazendo de um jeito que o outro não gosta muito, então é importante Legal. ter essa parte de comunicação para adequar mesmo. Até ontem um negócio não era tão importante, não importava. Hoje já tem que prestar atenção nisso. Perfeito. Como é que é na sua casa, Rodrigo? Como eu faço home office, a minha esposa, ela dedica praticamente todo o tempo dela para cuidar do lar, da nossa filha. Eu trabalhei em casa cuidando da sua filha. Sim, Olha que legal. Isso é desafiador. Desafiador. E ela fica mais assim na parte da casa. Então, assim, tem que levar a minha filha para ginástica rítmica, ela que leva, enquanto eu tô trabalhando. Rotina e dia a dia, então, é mais sua esposa. É meu esposo, mas, por exemplo, levar para a escola sou eu. Entendi. Então, porque é o meu momento com. Exato. Legal. É o meu momento com ela. Eu também. Eu vou buscar. Então, assim, para quem eu presto serviço, já sabe que meio-dia eu já estarei ausente, independentemente de qualquer coisa. Eu estarei ausente porque eu vou levar minha filha para a escola. E às 5 horas, 5 e pouquinho, eu também estarei ausente porque eu Vai vou buscar. buscar. Legal. Né? E às vezes, eu, por alguns momentos, até vou de bicicleta pra gente voltar junto, porque é o nosso momento. Legal. Né? Então, e fazer lição de casa, e, às vezes, muitas vezes é dividido, até mais com a mãe, né? Porque a mãe às vezes tem um pouco mais de paciência nessa parte. Mas assim, as tarefas em si, para com ela, são bem divididas. Por mais que a mãe passe um pouco mais de tempo, no meu caso. Né? Ela passa um pouco mais de tempo, porque eu tenho algumas outras atribuições. Mas a questão, como você falou, da casa, fica praticamente comigo. Legal. Então, assim, o cuidado com a casa, assim, fica... Entendi. E eu gosto disso, porque, como o Pierre falou, é a parceria. É legal. Então, enquanto um cuida de uma coisa, o outro cuida de outra e contribui para tudo, né? Fluir bem. Eu acho que o Pierre falou uma coisa que é muito importante, que é o modo como o casal se trata, o pai e a mãe se tratam para dar o espelho para a filha ou para o filho. Você tem essa preocupação também. Com certeza. Então, com certeza. Então, por exemplo, né? ninguém vive 100% bem. Você tá falando de casal. Enquanto casal, ninguém vive assim 100% bem. Ou Tá tudo. bem o tempo todo, o tempo todo. De vez em quando
Claro. tem uma faísca, né? Atritos de relação, né? Que Normal, divide a normal. mesma casa, a mesma O vida. Big Brother. Duas culturas Real. diferentes. E ainda mais eu que passo praticamente 24 horas ali, nós dois juntos. Então, quando se tem alguma coisa que tem que se falar, nunca vai na frente da filha. Nunca. Então, a minha filha nunca viu uma discussão minha com a minha esposa. Nunca viu. Isso aí. Por mais também a gente não discute, né? No caso também assim. Mas nunca vai ver por quê. É justamente o espelho que eu quero que ela tenha no futuro, quando ela for escolher alguém pra ficar do lado dela. Tem essa- Então é uma preocupação nossa que eu tenho, e principalmente da minha parte. Então, você vê hoje no mundo, teve uma notícia recente aí que um homem deu 61 socos numa mulher. Desfigurou a menina, né? Que loucura, né? Isso é E absurdo, pra né? mim, Absurdo. imagine uma criança ver isso. Ela pode achar que isso é normal e não é. Com o celular na mão hoje, elas E estão não vendo. é. Elas estão vendo, infelizmente. Então, a minha preocupação é justamente essa. Enquanto casal, eu e minha esposa, de termos a melhor relação, não só por nós, mas passar isso para a Pra filha. ela escolher bem. Exatamente. Então, ela vai ver, no meu caso, que, por exemplo, é o pai que vai no supermercado, é o pai que, por exemplo, lava a louça, a mãe cozinha, o pai lava a louça, é o pai que também tá varrendo a sala, é o pai que tá fazendo aquilo, às vezes a mãe vai fazer a mesma coisa, e ela vai entender que a casa funciona desse jeito. Exatamente, é a parceria. Assim, eu acho que eu dei muita sorte. Eu tenho disparado, assim, uma esposa espetacular, uma mãe zelosa, leoa, daquela, sabe? E não é porque eu sou pai há 20 anos que eu sei mais coisas que os meninos. Não tem nada a ver isso. Pai é pai sempre em construção. Mas a gente lá em casa tem a história do policial bom e policial mau. Tipo assim, se a mãe perde um pouco a paciência, eu vou tentar segurar um pouco. Legal. Deixo ela Bacana. fazer, não tiro nenhum tipo de autonomia, depois eu chego ela e falo, calma aí. Porque ela fez, calma um pouco. Ou Isso é se eu perco a paciência, ou tô Ela também. mais exaltada, ela espera eu terminar, quando acaba ela vem e fala, calma um pouco, não era pra tanto. Aí você para, respira, analisa. Então assim, nesse ponto minha esposa é espetacular. Gostei desse- Eu aprendo a ser pai com as meninas e sugo um pouco dela de mãe, que ela é muito leoa. Então, mais uma vez, chovendo molhado, eu vou falar da parceria, porque é isso. Sabe, há 20 anos que a gente tem a Paloma e é diário. Agora eu tô na fase de aprender a dirigir ela, a Paloma. Tirou carteira, olha só, que Você maluquice. tá sem paciência, né? Eu tive no começo. Agora eu tô mais com paciência, porque eu falei, não é possível que você não consegue dominar o carro, freia devagar. No começo, agora que ela tá querendo se sair mais pro trânsito, eu tenho que respirar, ficar mais com paciência. Passar uma tranquilidade. pra ela, né? Passar, minha filha, se alguém vier te bater, calma. E tem hora que você perde a paciência. A esposa segura. Tem hora que ela perde, eu seguro. Então, eu acho que é isso. A educação é tensa, mas prazerosa. É isso. Não, isso que você falou, assim, é importantíssimo, assim, nível, porque, cara, todo mundo tem seu dia. Claro. Todo mundo tem seu dia. E, ao mesmo tempo, precisa ter educação. Né? Então, realmente, é o balanço, né? É o balanço Sim. mesmo. E isso Não, é muito e eu acho importante que tem mesmo. coisa que vai te tirar mais a paciência do que tiraria da sua esposa. E tem Verdade. coisa que vai tirar mais a Verdade. paciência do que tiraria dela. Óbvio. Igual, eu sempre falo com meu marido. Claro que você não perde a paciência com o que você tá vendo aqui. Eu estou o dia inteiro com ela, eu fico mais tempo com ela. Eu já falei 50 vezes, eu falo todos os dias 50 vezes. E ela tá me desafiando. Já sei sua resposta. Quem fica mais bravo quando a filha não vai pro banho? O pai ou a mãe? Eu, Óbvio que a mãe. eu mando tomar banho todo dia, eu tô lá todo dia. Não vai, tem ninguém. aí não Quantas vai, vezes? aí não Quantas vai. vezes, Aí a Gisela fala assim pra mim, vai lá e fala com ela, Pietra, banho agora. Eu vou que vai, cara. O tom de voz muda, já percebe que já não é. E o contrário também. Claro, e É tem isso. coisa que eu vejo que ele perde a paciência muito rápido. Aí ele fala, meu Deus, mas eu nunca brigo com ela, eu nunca faço nada com ela, e agora você tá me criticando porque eu tô brigando Ó, com ela? E ele dirigir, sempre- faz estudo. Pietra, não é possível, você não tá vendo que isso aqui, mas isso aqui é isso, Eu poxa. prestou atenção. Pede, rapaz, se pede um pouco, aí ela vai se... Pra estudo, eu acho que mulher tem mais paciência. Tem, poxa, eu tô falando, eu perco Com mais. certeza. Porque eu falei, eu perco mais e passo Pietro, não é É possível. muito diferente. Você não Tem tá coisa que é vendo muito diferente. que na África tem isso, e lá na América não tem. Aí fica branca, né? 1 mais 1 é 2. Tá bom. 1 mais 1 é quanto? 4, papai. Como assim? Você já me ensinou mais um, pai. É isso mesmo. Mas é muito legal. Ser pai é muito legal. No frigir dos ovos. Gente, é muito bom. Não, e Sem aqui? E a questão de variação de hormônio dessas crianças? Rapaz, Né? peguei esse TPM já, hein?
Minha filha, com 5 anos, ela tem TPM, ela acorda já, às vezes tem dia que você não pode chegar perto, passa os minutinhos, você fala, não é possível. Eu também tem isso. Achei que era só na minha casa. Não, É muito bom que vocês tenham mulheres. É muito bom. Vamos ao quadro do dia, então, gente. A gente vai ouvir, né, que vocês falaram muito delas aí hoje. Graças a Deus, só coisas boas por enquanto, a maioria, 95%. Eu queria ver o que elas vão falar de vocês hoje. É vez delas, tá? Falarem um pouquinho. Vamos dar o play aí, porque a gente vai ouvir. Ei, meu amor, tudo bom? Pediram para eu gravar um vídeo para falar o quão bom pai você é. E essa é uma tarefa muito fácil para mim, porque desde que nós nos conhecemos, eu sabia que você seria um pai espetacular. Você sempre demonstrou o seu sonho, o quanto você iria curtir ser pai. E desde o primeiro momento, desde o dia em que eu descobri que eu estava grávida, você provou, né, que o que você sempre falou se tornaria realidade. Você curtiu demais a nossa gestação, apesar dela ter sido muito rápida. Quando a Ana Sofia nasceu prematura, você foi não só o meu, como o porto seguro da Ana Sofia. Você cuidou da Ana Sofia de uma forma espetacular. Eu tenho certeza que foi fundamental ela ter você do lado dela, para ela ter forças para lutar pela vida dela. E nesses últimos 5 anos que nós estamos tendo o privilégio de ter ela do nosso lado, você nunca, se recusou a brincar de qualquer coisa com a nossa filha, seja de casinha, de princesa. Você super se diverte com qualquer atividade, você ajuda com o dever de casa, você ajuda a dar banho, você ajuda a colocar na cama, você ama viajar com ela. A Ana Sofia é prioridade na sua vida, assim como eu. E eu só tenho a glorificar a Deus pelo pai incrível que você é, por tudo que você representa na vida dela. Eu tenho certeza que a referência de pai que ela tem é a melhor possível. E hoje eu quero te desejar um feliz Dia dos Pais, que você continue sendo esse pai maravilhoso, esse exemplo de pai na vida da nossa filha. E essa pessoa incrível nas nossas vidas. Nós te amamos muito, viu? Um beijo. E ela que me faz eu ser esse pai, sabe? Ela que me faz. Ela é difícil, né? Calma, Guilherme. Pode falar. É ela que enfrenta também junto, né? Tudo, né? E uma referência, né? Mãe, né? E minha esposa, assim, sempre esteve presente em tudo, né? Todas as situações, sempre muito forte também. Então, ela que me faz ser esse pai que eu desejo ser cada vez mais, que nem você falou também lá no início, quero ser, assim, o melhor pai possível para minha filha. Se eu for igual meu pai foi, parte do meu pai foi também, e desejo, assim, que quero ser cada vez melhor todos os dias. Todo dia, cada vez ser melhor. Que lindo, amei. Vamos ver o próximo. Legal. Ei, meu amor, tô passando aqui para te lembrar que você foi o homem que eu escolhi para mim e para ser o pai das minhas filhas. Eu tenho tanto orgulho disso. Você é um ser humano incrível, Pi. Você é um homem maravilhoso, um pai zeloso, dedicado, amoroso, carinhoso, protetor. E elas têm muito orgulho disso também. Elas devem ser muito realizadas por ter um pai desse. E eu sei que são. Olha, um feliz Dia dos Pais, que venha mais muitos anos, que você continue esse ser humano incrível. Te amo demais. Feliz Dia dos Pais! Ai, que lindo. Gente, ela se comunica bem igual a você. Entendeu? Ela que é jornalista lá de casa, não sou eu. Mas o que seria da gente, pai, se não fosse a mãe, né? Das nossas filhas. Eu acertei na veia. Eu tenho uma esposa espetacular, maravilhosa. Eu dou graças a Deus todo dia pela mulher que eu tenho, pela mãe que eu tenho lá em casa. Aprendo com ela a ser pai. Gosto de ser pai. Isso que é legal. Eu acho muito legal gostar de ser pai, né? Porque a gente ouve tanto relato ruim na vida, né? De pai que abandona esposa, que abandona filho, de relações que não se constroem. Às vezes é com o segundo marido, que é o pai. Eu perdi um primo ontem, que o primeiro filho não é filho dele. Os outros 2 são, mas já era da esposa que ele casou. E era o que estava
tempo todo do lado do caixão dizendo, esse é meu pai. Que bonitinho. Ontem, isso aconteceu ontem. Então, assim, te amo, Giza, obrigado por ser minha companheira, meu amor, mãe das minhas filhas. Tenho muito orgulho de ser pai da Paloma e Pietro. Nasci pra isso. Ai, que lindo. Amei. Vamos ver, então, o último, né? O que a Marcele tem pra falar aí. Ei, amor, tô aqui gravando esse vídeo para falar um pouco da sua paternidade e como é difícil falar da sua paternidade com excelência em 1 ou 2 minutos, né? Para começar, você é um excelente marido, né? Então, eu acho que você faz muito bem essa escalada, né? Primeiro, um excelente marido e, em consequência disso, um excelente pai. Eu lembro quando deu o exame positivo da Maria, quando você me disse, eu vou ser para nossa filha o pai que eu não tive. Eu não vivi a experiência da paternidade, mas a minha filha vai ser suprida de tudo o que eu puder fazer por ela. E assim, com 8 anos, ela agora, eu posso afirmar aqui que você tem feito por ela e por nós tudo que está ao seu alcance, né? Então, estou aqui para falar que eu amo você, que você é um excelente pai, um pai dedicado, um pai amoroso. Algumas vezes, como ela fala, mas alguém precisa ser em casa. Então, muito obrigada por tomar as melhores decisões, pensando no futuro da Maria, pensando na qualidade de vida da Maria. Sei que você abdicou de muita coisa na área profissional, eu também, para visando, né, o melhor que a gente acredita ser para ela. Muito obrigada por ser esse homem de Deus que nos ensina com amor no seu dia a dia. Obrigada por estar sempre conosco, nos protegendo, nos provendo. E é isso. Nós te amamos. Um beijo. Depois que eu fui pai, eu também comecei a chorar mais. Você consegue falar depois disso? Eu não sei. Às vezes eu consigo, mas depois que eu fui pai, fiquei mais chorão. Nunca chorei. Eu também. Depois que fui pai, eu passei a chorar mais. Mas é por isso que a gente vive. É por isso que a gente tá aqui. É por uma família e para como pai mostrar o melhor caminho para os nossos filhos. Ai, que lindo. Amei, meu Deus. Lá Respira. você consegue falar agora. Ai, Já que ai. isso aqui é ficha de Ai, gente, eu amei. Vamos lá. Pensando agora em mulher, tá? Vou mudar um pouquinho aqui pra gente rir um pouquinho, tá? Mudar o papo aqui, porque a gente tá quase finalizando. Queria que vocês me contassem, assim, vamos abrir um parênteses para outro assunto, né? Vocês têm filhas, todos vocês coincidentemente, né? Queria que vocês me falassem o que elas representam, o que vocês pensam nelas, né? No futuro de vocês. Quando elas forem talvez mães, esse papel de mãe é muito forte na vida da filha. E quando a mulher de vocês, né, ela se torna mãe, tem muito papel também da mãe, que a gente já falou aqui várias vezes no programa, né? Sem dúvida. O papel da sogra, ela fica muito presente em casa, fica muito presente na vida, no dia a dia dos filhos, as duas avós, mas a mãe da mãe no início é muito, por conta da intimidade com a própria mulher. Eu sempre pergunto isso para as mães que passaram por aqui, porque em muitas famílias a presença delas em casa passa a ser maior. Como que é lidar com a mãe da mãe, com a mãe de vocês? Vocês tiveram um olhar diferente para a mãe de vocês e para as mulheres depois que vocês se tornaram pais, né, depois da vinda dos filhos? Queria que vocês começassem. Comece você, Pierre. Certeza absoluta, mas você começa a entender tudo. E quando a gente é criança, a gente ouve, quando você for pai, Você vai entender. aí você É isso é mesmo. pai, você vê o papel da sua mãe. Eu me lembro que quando eu estudava na escola São Domingos, eu ainda estava dormindo. A minha mãe botava meu uniforme
e eu só acordava quando ela dava um tapinha no sapato para encaixar no meu pé. Eu já estava pronto para a escola. Então, Nossa, que mãe maravilhosa. essas coisas marcam demais. Então você só compreende a sua mãe, o seu pai, quando você é pai, não tem jeito. Antes você, primeiro, na pequena infância, é seu melhor amigo, depois é o seu maior chato, depois ele volta a ser o seu amigo, depois você entende o que ele fez por você nesse tempo todo. Então, a minha relação com minha sogra no começo foi espetacular. Eu queria muito ela lá em casa para ajudar, Amém. porque ela já sabia, tinha uma experiência de mãe. Hoje eu já não tenho mais ela, infelizmente, mas no começo ela ajudou bastante nos banhos, botar para rotar, para dar de mamar, para ser apoio, uma experiência que a gente não tinha. Então, sempre foi super positivo, né? E eu acho que mais legal é essa história da compreensão mesmo. Você, agora que você é pai, agora que minha esposa é mãe, agora a gente entende tudo. É incrível, mas a gente entende tudo. Perfeito. E você, Guilherme, conta aí como é que é. Isso é impressionante, assim, porque aí vai passando filmes, né? Passando filmes de, tipo, várias histórias que você Vira vai... uma nostalgia todo dia, né? Vira, você fica revirando a A cabeça. gente fala assim, quando a mãe da mãe, minha sogra é uma bênção, assim, ela é a pessoa que pega minha filha, leva para viajar 4 dias, né? E aí não é um vale final de semana, não, é um vale 4 dias. Vale 4 days. Exatamente. Então, assim, e ela é uma pessoa que... Ela é uma pessoa que o coração dela parece que não cabe dentro dela, minha sogra. E falando de mãe da mãe, né? Uhum. Minha mãe também se dedica, né? Mas falando mãe da mãe, o coração dela não cabe dentro dela. E ela, cara, ela pega as netas dela, e no caso minha filha, e ela quer fazer de tudo. Ela quer... Então, assim, eu sempre quis muito ela próxima mesmo, para ela fazer o que a gente está falando aqui, entrar na parceria para ajudar. Né? E faz sentido. E faz sentido, porque quando a gente fala de família, a família não é só baseado só em pai e mãe. Né? Entra a relação com os avós, entra a relação com os bisos, né? Eu também acho muito isso. E eu acho que isso às vezes está se perdendo nas famílias. Tem gente que acha que é do pai e mãe para baixo. E não é. É isso, às não vezes a gente trava uma linha que, na verdade, a gente tem que trazer as pessoas para dentro para estar participando. Existe aquela questão de, cara, eu sou o pai, eu sou a mãe, é a gente que vai tomar as decisões. Então, tudo bem, a gente que vai tomar as decisões. Só que eu acho que existe um parentesco importante que precisa ser criado uma relação. Precisa ser desenvolvido isso, precisa até mostrar um ponto de vista diferente, né? Então, e no final das contas acaba dando uma paz, às vezes, em alguns momentos, né? De ter uns momentos nossos, meu com a minha esposa, né? Assim, ela leva pra igreja, assim. É muito bom. E minha filha fica apaixonada, fala assim, não, eu quero ir na igreja hoje da vovó. Às vezes ela vai na nossa igreja e depois quer ir da vovó também. Então, isso acho que, sim, pra gente é muito importante. Uma vez eu li que numa tribo da África, as crianças são criadas pelos anciãos e não pelos pais. Isso. Interessante isso, né? E aquela história assim, tem muita gente que fala assim, não, aquele ali é filho da avó, a avó que cuidar. Cara, eu acho que isso é show, porque né, a avó é a pessoa que tá ali, assim, igual a mãe pra se dedicar. Tem muito amor pra dar, o amor dela é igual da mãe. Tem muito. Tipo assim, é a alegria da vida deles, né? Eu falo assim, crescer com a avó é tudo de bom, né? Com a avó e a avó. E eu já vi várias pesquisas que a expectativa de vida dos idosos, de pessoas mais velhas que têm a convivência com os netos é maior, tem muitas questões assim. E dos próprios filhos também, né? A gente vê como que criança e adolescente é encantado porque a avó faz tudo, porque a avó ajuda, porque tá sempre presente. E eu imagino que volta muito na cabeça dos avós como que foi ser pai, mãe. Com certeza. Então, assim, aquilo ali deve trazer Só que é mais gostoso, porque não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade. Neto é filho com açúcar, gente. É isso, e eu acho que isso daí é questões, assim, fisiológicas hormonais, igual você falou, assim, de longevidade na vida. Cara, eu com certeza, porque isso deve trazer muito mais ânimo. Deve não, com certeza, traz muito mais ânimo, traz felicidade. Vontade de viver. Vontade de viver. Quem tem muito mais paciência com a minha filha mais velha, Paloma, dirigindo, é meu pai. Ele bota ela dentro do carro, vamos dirigir com o vovô, vamos lá. O vovô me levou pro shopping e deixou dirigindo até lá, até estacionei. Falei, entre um carro e outro, entre um carro e outro. Você mudou de faixa? Você mudou de faixa? É certo, o vovô me acompanhou e tudo. Falei, tá bom, seu avô, é isso. Eu fui criado por avó. Minha avó é por avô. Você bota então no pedestal mais alto. Com certeza, com certeza. E assim como vocês têm sogras boas, a minha também é uma bênção.
E ó, deu certo de ser criado por vó, um homem bem Isso, feito, de é família, isso, com é filha, isso. deu tudo certo. Vamos exaltar as avós. Sim, e a minha sogra também é benção, faz tudo, não só pelos netos, todos os netos que a minha sogra tem, mas faz hoje em especial até por mim e pela minha esposa. A gente mora, assim, quarteirão. Isso que eu ia falar. Lembrar, sua mudança pra Vitória foi por isso. Você ama tanto sua sogra que você veio morar do lado. Eu não sei se ela gostou muito, Não, mas... você já viu a história sim. que sogra você não pode morar tão longe para que ela não traga a mala, nem tão perto pra ela pegar o chinelo e botar na meio termo. Ela vem de pijama, Olha né? só, isso é uma coisa que não vale pra mim, não. Não vale, né? Isso não vale pra Nem mim, pra não. mim. Gente, que Não, defensor. somos três. Não, Né? Não vale pra mim, não. Somos sortudos mesmo. Minha sogra é muito tranquila, ela é mais séria, tudo, mas ela é muito tranquila, faz de tudo, cozinha super bem, assim, até pra Nossa, gente. a minha também cozinhava, que era Então, um espetáculo. Assim, faz tudo pra minha filha. Ai, que Na hora delícia. que vem com um docinho a mais, no dia que não pode, eu sei quem deu. Eu também sei como é que é. Mas tá, a gente perdoa porque a A relação. parte boa é muito melhor, né? É, Lá em casa, quem dá os docinhos assim escondidos são os avós. Ah, lá em casa também. Os Ah, dois então, bons. diferente. sim. Os dois bons. Mas as duas avós, elas são as três, né? A esposa do meu pai, ela também é tremenda. Então, acho que realmente a gente tem que elevar mesmo. Sem Assim, a dúvida. Com posição. certeza. Perfeito. Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta do que as filhas de vocês representam na vida de vocês, mas antes eu quero que elas deem um depoimento aqui também. Ixi. Meu pai representa pra mim um herói porque ele sempre cuida de mim e me trata muito bem e sempre não deixa que nada de ruim aconteça comigo. Eu gosto de fazer cosquinha no meu pai. A gente fala que não pode rir, aí ele não suporta e rir. Ele é legal. Oi, pai. Só passando pra dizer quanto você é especial pra gente, né? Pra nós três. Que a gente te admira muito. E obrigada por ser parte de quem eu sou hoje. Papai, te amo. Feliz Dia dos Pais. Ele é uma pessoa incrível pra mim, eu acho. E ele me trata muito bem. E a gente tem uma relação muito boa como pai e filha. Papai, eu te amo. E um feliz Dia dos Pais adiantado. E a gente te ama muito, muito mesmo. Feliz Dia dos Pais. Amo muito você. Beijo. Não, aí não. Roberto, No começo, não. O que representa as duas na sua vida? Fala. Nossa senhora. Eu tenho que falar agora? Fala. Pode ser em uma frase, pode ser profundo, em um parágrafo. Não existe vida sem filho, gente. Não existe vida sem filho. Não sei viver sem as meninas, não sei. Não sei pra onde eu vou quando... Ih, não consigo falar, não. Eu não sei pra onde eu vou quando acaba o meu trabalho, se eu não tiver minhas filhas. Eu não sei pra onde eu vou no final de semana. Não tem vida sem filha, gente. Não consigo falar, não. Fala eles aí, deixa eles falar. Fala, Guilherme. Depois eu volto. Eu acho que ele acabou falando assim o que eu ia falar, sabe? Eu acho que essas crianças representam vida. Representam o sentido, assim, sabe? Às vezes a gente pergunta qual é o sentido da vida? O sentido é isso, é o amor mesmo, é compartilhar isso, é compartilhar esses momentos, assim, dividir nosso peito mesmo entre a gente e a nossa família, a gente e elas, assim, sabe? Então, passar um ponto onde eu paro de olhar as coisas, as minhas coisas, né? Paro de olhar as coisas da minha ótica, pensando em mim, e acho que o meu pensamento é útil. Você abre a mão. Com certeza. O pensamento se torna elas, né? Quando a gente casa, a gente fala, não, agora pensa em mim, na minha esposa. Aí você tem filho, você fala assim, cara, é a primeira coisa, né? E aí... A vantagem é que você e sua esposa pensam do mesmo jeito, pensam juntos, né? Eu acho que tem os momentos de marido e mulher, mas a filha é algo que realmente representa aí a continuação da vida mesmo, né? E ver esses vídeos aqui, poxa, essa tadinha ali. Muito. Aquele cabelinho não fui eu que fiz, não. Nem eu. Eu desconfiei. Rodrigo, você. A minha filha é minha vida. Não tem outra palavra. Ela é meu combustível. Tudo que eu faço, desde trabalhar, fazer as coisas fora do horário, inclusive até me exercitar. Isso que eu ia falar, cuidar da sua saúde. A gente nem falou disso aqui. Você cuida mais da sua saúde depois que veio suas filhas?
Não muito. Mas vai chegar nesse ponto. Você foi atleta, então deixa você até hoje. A gente, assim, eu tenho a consciência de que precisa, Tem que né? preocupar, né? A gente se preocupa. Só que, assim, ainda estamos no momento de trabalho e cuidar de casa, né? De cuidar da criança, né? Da Ana Sofia. Mas, realmente, a gente tem que cuidar da nossa saúde, porque, realmente, se não cuidar... Como que a gente cuida dela, né? É justamente isso. E até o cuidado da minha saúde, por exemplo, eu gosto de pedalar. É uma minha atividade física que eu gosto, que eu adotei pra mim, e eu penso justamente para ter uma longevidade, para estar perto da minha filha, para estar perto da minha esposa, para no futuro também curtir os meus netos. Perfeito. É isso que eu mais penso, ela é minha vida. Que momento, hein? Que momento. Pra finalizar, gente, adorei. Me falem agora, vou começar com o Pierre, já que a gente está falando aí de longevidade, dos netos, o que você considera, pergunta bem aberta, também pode responder da maneira que você, né, quiser, que você se sente à vontade. O que você considera seu papel de pai hoje? Como que você acha que esse papel evoluiu e o que você acha que ainda precisa evoluir, Pierre? Acho que precisa evoluir muita coisa. Até o dia que eu morrer, eu vou estar evoluindo. E talvez, e eu não me chateio por isso, elas não percebam. E que a ficha delas só vai cair quando elas forem mães. E elas vão entender tudo. Então, como um dia eu entendi, elas também vão entender. Então, o meu papel de pai é guiar. É guiar, é mostrar o caminho, é apontar a direção, é estar do lado para, se o carro sair para o lado, eu empurrar de volta para cá, para o outro. É ser um guia, sabe? Não adianta, a gente não vai estar o tempo todo do lado delas. Tem momentos da vida que elas vão se deparar com situações que elas vão estar sozinhas. E se eu não entregar esse caminho, essa direção, quem não sabe o caminho que segue vai para qualquer direção. Então a gente tem que mostrar com valores, com exemplo, com palavras, com as nossas escolhas. Até pela Escola São Domingos, por exemplo, que eu fui criado nela com valores, atitudes para quem viveu lá, para quem deu aula lá. Então não tive dúvida. Eu contei, antes de iniciar, uma história de um amigo que nós dois estudamos na São Domingos, e eu falei, cara, seu filho, e aí, vai botar na escola, né? Ele falou, não, rapaz, mora na Praia do Canto, vou atravessar a Vitória inteira. Eu falei, como? Quer dizer que então que você vai dispor da educação do seu filho porque você não quer atravessar a Vitória inteira. Aí no outro dia ele me ligou, não, rapaz, já matriculei nessa menina, né? E Vitória inteira, 5 minutos, né? Poxa, então é isso. Eu acho que o meu papel de pai está em constante evolução, nunca vou ser um pai perfeito, mas a busca pela perfeição, ela é diária, sabe? Mas a busca está presente, a gente erra no caminho, tropeça, mas continua. A construção é diária. E tem uma coisa que às vezes eu fico pensando, sabe aquela história que o ovo às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes é bom, tem gente Fica doido a história do ovo. E assim, eu acho que é o que você falou. Todos os dias a gente tem que estar aprendendo. É isso. A nossa verdade de hoje, amanhã vai mudar. E principalmente com o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento da minha filha. Hoje eu tenho que ensinar ela de uma forma, daqui a pouco ela tem que... Mas nunca perder a questão do valor, né? Tá passando os valores, né, que eu acredito para ela, tá pontuando isso, tá guiando ela realmente nos caminhos que eu acredito, né? E tá do lado. Eu acho que é se fazer presente. É isso. Né? Eu acho que é se fazer presente, tá disponível, né? A vida é muito corrida, né? A gente comentou sobre cuidar da nossa saúde. Eu sei que às vezes a vida é muito corrida, mas a gente tem que fazer por onde está presente. Né, que é no nosso exemplo que a gente vai conseguir, né, fazer diferença na vida das nossas crianças. Porque quem é que passa mais tempo com ela não somos nós no dia. É verdade. Né? Na vida não vai ser a gente. Não vai ser a gente. Então, de fato, acho que a gente mostrar na prática como a gente vive, se fazer presente, mostrando na presença, né? Como que a gente acredita e faz. Dando exemplo, né? Dando exemplo. Né? Eu acho que essa é a forma que eu... Perfeito. Você, Rodrigo? Eu acho que ensinar. Eu acho que ensinar a melhor caminho, valores, porque uma hora ela vai estar sozinha e ela vai ter que lembrar do que a gente passou para ela, assim, ó, o que meu pai faria? O que seria feito se ele estivesse comigo? O que ele iria me ensinar? Qual que era o caminho? Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que passar agora, principalmente nos primeiros anos de vida, esses 10, 12 primeiros anos, passar os valores, passar o conhecimento. Nem sempre tudo vai ser perfeito, óbvio, mas a gente tem que... E a gente, como pai, tem que buscar aprender a cada dia, buscar a perfeição,
que a perfeição não, mas assim, buscar ser o melhor possível. Buscar a perfeição a gente pode. Vai que a gente acerta a excelência. Excelência, exatamente. A gente chega em 70%, 80%. o outro, né? Mas eu acho que a gente se conhecer os nossos filhos, ensinar o melhor caminho para eles. Para que quando eles estiverem sozinhos, eles possam seguir a vida deles e ser o melhor deles. E tem uma questão também que acho que não sei se a gente vai comentar, é o aproveitar também. Né? É ensinar, mas aproveitar eles, sabe? Sim. É curtir os momentos com eles, assim, porque Passa rápido. é isso. Passa rápido, E, eu assim, posso garantir. Eu pisquei o olho, já passaram 5 anos. Eu pisquei, passaram 20. Então, e aí uma vez eu li um livro que falava que a gente tem 7 Dias dos Pais, onde você é o herói e tudo mais, e eu tenho nós 2. Então, Eu pensei nisso. Só 7. É. Que a gente é o herói, ó. 7. E depois passou, né? Então eu tenho mais 2, e assim, tem que ser aproveitado. Gostei né? disso. Então, gostei acho que isso é uma questão que a gente tem que ensinar, estar presente e aproveitar. Aproveitar. E eu faço questão, assim, de todos os momentos que eu tô com minha filha, cara, aproveitar o máximo dela. Perfeito, amém. Sabe? De fazer, ela também aproveitar do pai, mas eu também aproveitar porque, assim, como é nas nossas vidas, né, a gente tem isso como acordo, aproveitar dela, do momento dela, das dificuldades dela. Agora você entendeu por que eu parei de jogar, né? Entendi. Pra poder aproveitar. É isso, eu ia perder a primeira É infância, eu ia estar viajando. Com certeza. É isso, cara. A gente abre mão de tudo. Pelos filhos, a gente abre mão de tudo. Até gagueja, gente. Amei, meninos. Muito obrigada. Muito obrigada. Sensacional, sensacional. Eu tô grata a mim que eu insisti tanto para esse episódio acontecer. Obrigada mesmo. Não, nós Muito que agradecemos, assim, pela Também foram oportunidade, né? vocês, que ótimo. Não, e num quadro de mãe para mãe também tem essa parte de pais, né? Eu acho que Não, amei, Nossa, tinha muito que ter, obrigado. graças a Deus. Nossa, assim, foi que bênção dos céus terem sido vocês, foram ótimos. Bênção sobre bênção. Obrigada. Agradecer minha esposa a me fazer pai, né? Amo Ótimo, ela. obrigada, tá, gente? Valeu, querida. E a vocês que nos acompanham, nós desejamos um feliz Dia dos Pais. O De Mãe para Mãe é uma produção da Escola São Domingos e da Sundays. E aí, gente, gostaram? Muito. Foi legal? Adoramos, nossa senhora. Muito massa, né? Muito bom. Obrigado pelo convite. Ah, foi muito legal. Amei. E assim, é muito bacana, porque às vezes a gente no dia a dia, a gente não para pra pensar em tudo isso que a gente tá Aham. falando. Exato. aqui, né? Amei as respostas. 2 amigos aqui hoje. com certeza. Amei as respostas. Aí quando a gente compartilha essas histórias assim, Muito bom. Não é? Uma baita experiência, porque às vezes a gente vive numa vida muito corrida, às vezes a gente não para pra pensar nas coisas que a gente vive no automático, né? Falar de paternidade é algo que é muito especial na minha vida, que pra mim é um grande prazer, o grande prazer da minha vida é ser pai. muito importante no sentido até do pioneirismo, né? Dos pais, das histórias que a gente contou, encontrar pessoas que vivenciaram as mesmas experiências, compartilhadores, compartilhar alegrias. Então, falar sobre isso hoje, estar aqui foi muito bom e compartilhar um pouco da minha história também. Como a gente tá falando Dia dos Pais, né? Momento que eu vi minha filha ali na imagem, minha esposa também. Acho que esse momento é um momento que, assim, passa o filme na cabeça. Ouvindo um pouquinho delas falando sobre a gente, coisa que não é muito comum no dia a dia, então esse momento em que elas apareceram e falaram, vou guardar no meu coração. Não há vida sem ser pai, não há vida sem os filhos. Então eu acho que eu sinto que eu tô no caminho certo de cuidar não só da minha filha, mas como da minha família também.